Olá, bem-vindos a mais um episódio Mordendo a Língua. Hoje a gente está aqui com a Carol. A Carol é arquiteta, mãe, empreendedora e também a gente tem bastante coisa para falar do mundo em geral daqui de Poços, sobre coisas que ela já fez, as viagens, e aí a gente trouxe ela porque tem muita coisa bacana. E antes de iniciar, eu queria dizer que eu e a Camila nós estamos aqui com nossos looks closet já, maravilhosos, vocês vão ver durante o programa como a gente ficou beautiful com nossa patrocinadora. E aí, Carol, bem-vinda! Obrigada pelo convite. Tava falando pra vocês, né, que eu não tenho costume muito de falar, mas vamos falando aí, vocês vão Não, fica tranquila, conta pra todo mundo quem é a Carol, o que que ela faz, como Eu sou arquiteta, eu me formei aqui na PUC em 2010. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em São João, então fui trabalhar numa loja lá em São João, abri um escritório lá em São João, e aí ficou difícil de ficar indo e voltando, né, estrada, complicado, e aí eu voltei aqui para Poços. E aí quando eu voltei, a gente abriu o escritório aqui, que foi mais ou menos na mesma época que a gente abriu o Beco também, isso foi em 2015, 2014, 2015. Então eu sou arquiteta, tenho os restaurantes hoje também, sou mãe da Maia, esposa do Bruno. E é isso, acho que é isso. Da onde que veio essa paixão? Você ama, né? É que eu já conheço a Carol e aí eu posso falar. Ela é workaholic, gente. Ela é doidinha, ela trabalha muito. Trabalho. E aí, da onde que veio essa paixão pela arquitetura? Pela arquitetura, veio com o tempo. Não foi nada que, nossa, eu nasci para ser arquiteta. Não foi isso. Quando eu formei na escola, no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria fazer. Tanto que eu prestei vestibular para arquitetura, prestei para economia, relações internacionais, marketing. Nossa! E teve mais uma, eu prestei 5, não lembro o que foi. Uhum. E eu lembro que na época, na verdade, a minha avó que falou: nossa, tem muito jeito, acho que é isso mesmo. E aí eu vim aqui para Poços, mas nada assim. Tanto que quando eu comecei a faculdade, nas primeiras disciplinas de desenho, não sei se você lembra do Edgar, eu fui muito mal. Tanto que uma vez ele me chamou para falar, falou: Carol, tá ruim, você não tem talento. Nossa! Não, e foi bem assim mesmo. Credo. E foi bem assim mesmo, tipo, eu não... Duro mesmo, né? Essa parte assim de desenho, de talento, nunca tive. E aí, só que eu sempre falo isso, que isso pra mim, essas críticas, elas nunca foram destrutivas, eu sempre levo muito pro bom. E aí a pessoa fala pra mim que eu não sei, e aí que eu vou atrás de melhorar. Querer ir atrás de melhorar. E aí eu fiquei muito focada nisso. Então eram os desenhos, você lembra naquela época que tinham de pontinho? Tinha de pontinho, de risquinho. Eu tenho guardado até hoje. Depois atrás, gente. Desenho técnico mesmo. E aí eu lembro que ele me deu esse feedback, e aí eu fui correr atrás mesmo pra eu conseguir, né? E eu já tava gostando, né? Já tinha começado ali, tava bem no início da faculdade, a gente ainda não sabe muito bem, mas eu já tava gostando. Eu falei, já que ele falou que eu não consigo, eu vou conseguir. E aí foquei bastante nisso. Então, assim, nunca foi a questão da arquitetura, nunca foi um talento, uma coisa que eu já sabia desde sempre. Ninguém da sua família... Eu tenho uma tia que é arquiteta. E aí, acho que até foi por isso que a minha avó, na hora foi que direcionando, ela observou ali, e eu sempre fui muito criativa. Na escola eu era líder, então, gincana, eu era líder de gincana. Então, eu sempre fui muito criativa e eu sempre fui líder, assim, eu tenho essa vocação para liderança. Mas em relação a desenho, essas coisas, não. E aí eu comecei a faculdade, aconteceu dessa forma, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais. Aí, desde o segundo período, a minha mãe, ela sempre foi muito firme, assim, comigo. E aí, quando eu entrei na faculdade, tinha uma menina de Três Pontas que ela já tinha feito arquitetura aqui, e ela comentou sobre os programas, né, que a gente aprende, o AutoCAD, essas coisas. E ela comentou que era um programa que a gente ia aprender um pouco mais pra frente na faculdade. Aí minha mãe falou, não, então você já vai aprender agora. Você já começa agora. Então, no primeiro período eu já comecei. E aí comecei, treinava em casa, fazia em casa. E aí no segundo período, um professor meu tinha uma vaga de estágio. E aí por eu já saber o AutoCAD, que o pessoal da minha sala ainda não sabia, porque ia aprender na faculdade naquele semestre, eu já sabia, e aí eu peguei essa vaga. E aí dessa vaga eu fui para outro estágio, do outro eu fui para o outro. Nas férias da faculdade eu ficava aqui fazendo estágio, ficava sozinha, ficava fazendo estágio, então fui indo assim. Mas então esse negócio de você ser louquinha por trabalho veio da tua mãe? Veio da minha mãe. Ah, entendi. Quando eu morava lá em Três Pontas,
o meu pai, ele sempre foi muito tranquilão. Sempre falo isso. Isso algumas vezes que eu já falei sobre mim, eu sempre falo isso. Meu pai sempre foi muito tranquilão. E a minha mãe, preocupada com isso, ela sempre pegou muito firme comigo. A minha criação e do meu irmão, completamente diferente. Não. O meu irmão, eu sou quase 7 anos mais velho. Então, depois, quando veio meu irmão, já foi diferente. Mas comigo, a minha mãe me pegou muito firme. Então, ela me preenchia o dia inteiro de atividades. Ah, é por isso que você não consegue ficar muito parada, né? Não consigo. E isso é incrustado, assim. Tipo, se eu fico sem fazer alguma coisa, eu me sinto mal, de verdade. E aí, eu lembro que quando eu me formei no 3º ano, eu me formei na escola e eu me formei também no magistério. Então, eu já me formei. E eu me formei com 16 anos na escola. Nossa. Eu entrei com 5 anos, eu já lia e escrevia. Porque também... Vamos ler na barriga. Vamos ler o livro, vai, escreve. Hoje. Tem mão, mas pra onde nascer, enfim. E eu tinha as minhas primas, que é a Thalita, a Thaís e a Tânia, que elas eram minhas primas, elas eram mais velhas. Eu era 1 ano mais nova. E eu ia muito pra casa delas, a gente brincava de escolinha. Então a Thaís ensinou nós 3. Só que eu era mais nova, mas eu fui aprendendo junto com as meninas. E aí tinha isso, e teve a minha mãe também, que ela pegava muito firme comigo. Então, no 3º ano eu já formei no magistério, então se eu quisesse ser professora de criança, professora infantil, nessa época eu já poderia. E aí foi quando eu vim pra Poços. Aí com 16 anos eu vim pra Poços. Eu era a mais nova da minha sala. Eu lembro que eu tava nos primeiros dias assim, o pessoal chegava lá e falava, quem que é a menina de 16 anos? Tudo bom, que é uma foto. E aí eu fui antecipando as coisas assim. E aí a minha mãe sempre conversou muito comigo, né? Ela sempre me direcionou muito dessa forma. E pra mim não foi nenhuma dificuldade, assim. Eu gostava. É que meio que acostuma, né? Com o estilo, assim. Tanto que eu sou muito acostumada. Se eu fico sem fazer alguma coisa, eu acho super estranho. Até no final de semana, assim? Até final de semana. Hoje em dia, depois que eu tive a Maia, eu me treino pra eu não fazer. Sabe que eu tava rindo? Outro dia você postou a sua agenda, inclusive quero até o nome daquele aplicativo. Ela coloca o tempo que ela tem com a família dela, gente. E eu falo isso. Porque se eu não organizo daquela forma, eu não tenho tempo. Aí tá Mai... como chama teu marido? Zulu. Desculpa, Zulu. Mai, Zulu. Aí tem tipo 3 horas, sei lá. Aí eu falei, nossa, Carol é muito doida, cara. Mas aí, deu a hora e aí? Deu a hora? Não, é porque na verdade, assim, eu acordo muito cedo pra eu dar conta de tudo. Então... Depende do dia, mas tem dia que eu acordo 4h30, tem dia que eu acordo às 5, 5h30. 5h30 é o meu horário, assim mesmo. E aí, normalmente, aí eu me conecto comigo mesma, que pra mim é importante. Então, faz muito tempo que eu faço isso. Então, eu acordo, eu tenho tempo de respirar. Antes, quando eu não tinha essa rotina, eu acordava, tipo assim, já pra fazer as coisas, acelerada. E aí, nunca dava tempo de fazer as coisas. Então, pra eu conseguir me organizar... Eu acordo, então eu tenho tempo, eu respiro, eu medito, eu leio a Bíblia, eu faço normalmente, eu gosto muito de fazer curso, eu sou a louca do curso, sempre tô fazendo 1, 2 cursos seguidos, assim, eu gosto muito, eu sempre gosto de me atualizar com as coisas, então eu sempre faço curso. Então a hora que eu faço é esse período de manhã, então a Maia ela já acorda, normalmente ela acorda às 7 horas da manhã. Só que na hora que ela acordou, eu já tô 3 horas acordada. Então eu já consegui fazer muita coisa. E aí é assim que eu consigo dar conta dela também. Todo mundo pergunta, e o segundo filho? Eu falo, gente, eu até quero, mas eu fico pensando como. O horarinho dele. Nunca tem. Porque nessa rotina, né, dessa forma que eu escolhi pra mim hoje, é difícil, assim, de organizar. Então, tem as coisas do beco, tem as coisas do escritório, é muita gente, né? Hoje em dia... A gente tem bastante funcionário, muita coisa que eu tenho que lidar. Então, eu organizo desse jeito pra eu dar conta também. Então, assim, aí eu acordo, fico um pouco com ela de manhã, aí eu vou pro escritório. E aí ela fica em casa com... Eu tirei o print da tua agenda, pra te zoar depois. Posta aí a agenda. Não, e eu postei aquele dia porque eu não consigo dar check em tudo. E aí eu tava no final do dia ali, eu tinha dado check em tudo, eu tinha tirado, porque... Do lado de cá tava em branco, mas do lado de cá devia ter pelo menos umas 40 coisas. Que eu tinha dado check. Eu falei, gente, eu dei check em tudo. Hoje eu consegui. Aí eu tirei foto, eu nunca mostrei. E aí, assim, na hora do almoço, aí eu vou, almoço com ela, levo ela na escola. A escola dela é longe da minha casa, então eu tenho esse tempo também. E aí
preciso criar as convergências, né, dos tempos. Sim. Depois eu volto pro escritório, e aí aquela hora que eu coloco lá a hora dela e do meu marido, é a hora que eu busco ela na escola e que ele tá em casa também. Uhum. Então, normalmente, esse horário eu coloco, porque aí eu não marco reunião Sagrado, esse horário. né? Da família. Sagrado. Eu não marco reunião esse horário. Só se, assim, se for muito necessário, mas normalmente eu não marco. É mais por isso mesmo, não é porque é esse horário. E ela... É só isso, né? E a Maia sempre teve os horários dela também. Então, 8 horas ela dorme. 8 horas eu posso ficar ali. Deu 8 horas, ela vai dormir. E você Então, acha que ela já tá seguindo também essa questão do Ela horário? segue. Ah, tá no DNA. ela Nadia. segue. E eu Beleza. conversava muito com ela na barriga. Porque quando eu engravidei, eu ficava, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E eu falava, filha, você vai ser muito boazinha. Mas 7 horas você vai dormir, tá? Eu? Não, você falava pra ela na barriga. 8 horas vai estar na cama, tá bom? Ela dormia, tipo... Aí eu fiz um curso de rotina. E aí eu entendi. Sério? Fiz. Curso de rotina. Maravilhoso. Legal. Daí De eu acho rotina que quem pro- tem TDAH é preciso. Mas pra bebê, né? Ah, tá. Porque pra bebê Rotina é do muito bebê. importante. Eu queria pra ela já, no caso. Não, Vou fazer curso junto com os bebês. não, eu fiz pra ela. Aham. Porque tem que ter a previsibilidade, né? Então... Porque todo mundo falava, nossa, Mas já à tinha noite. nascido? Não, eu fiz antes dela nascer. Ah, tá. Já, pra eu entender como é que era. Porque todo mundo fala, né? Uhum. Nossa, você não vai dormir. Ah, não. É desesperador. A opinião dos outros ninguém merece, né? É. E eu falava, não vai ser. Comigo vai ser, ela vai ser tranquila. Eu falava, você vai ser tranquila, vai dar tudo certo. Relaxa aí dentro, descansa. Eu fiz o curso, o Zulu fez comigo o curso também. Ah, é? Na época, a gente fez à distância, né? Online. E aí no curso ensinava tudo certinho. Então eu colocava ela pra dormir já no horarinho. E aí ele explicava que quando ela era pequenininha, era o horário ali 5h30, 6 horas. Já fazia a rotininha do banho e depois já colocava ela pra dormir. Aí ela dormia esse horário. Depois a gente foi subindo um pouquinho. Mas aí depois chegando nas 8 horas, ela nunca passou. Assim, raramente. Costuma, fica cansada também do dia, né? Cara, ela chega essa hora, ela já tá, tipo, chega às 7h30, ela já tá, ai, mamãe, já tá molinha. Uhum. Aí eu acostumei com ela também a ler a Bíblia pra ela, então ela fala, mamãe, vamos ler a Bíblia? Aí eu leio pra ela. Ela Já, já sabe que é o encerramento do dia dela. E Bonitinha. aí depois ela Gracinha. ela já vai. O seu marido também entra nessa tua rotina? Ele entrou agora. Ele não Depois de entrava. alguns anos. É. E ele falava, você é louca? Ninguém consegue seguir isso aí que você faz, tipo, é loucura. E aí eu falava, não, tudo bem, só que eu nunca Impôs, né? eu nunca impus pra ele, um pouquinho, né? Eu falava, se você fizer assim... Aqueles regalados, né? Eu falava, se fizer assim, dá certo, pra mim dá certo. E aí antes eu ficava tentando, faz assim e tal, e ele não fazia. Uhum. Aí depois acho que ele foi vendo que pra mim funcionava, Funciona. e aí ele começou a fazer também, e hoje em dia ele faz. Uhum. Ele não é igual a minha aquela, né, porque a minha no iPad, então eu tenho tudo organizado ali por conta de outras coisas também, mas ele tem no celular ali as horas dele, e hoje em dia ele faz também. Você tem um probleminha pra delegar? Funções? Assim, Não. porque eu vejo que você quer estar em todos os lugares, né? Você está porque você quer, porque... Antes eu tinha mais, antes eu queria mesmo estar em mais tudo. funções, assim, tudo. Antes eu queria mesmo estar em tudo. Hoje em dia eu já consigo delegar bem. Hoje no Beco é muito bem organizado as funções, na trupe também. Então na trupe a gente dividiu lá atrás. Hoje em dia, assim, hoje a gente já tem uma estrutura legal de escritório, mas ela foi planejada desde sempre. E aí lá na trupe a gente já tem os setores. Então tem o pessoal que faz interiores, tem o pessoal que faz a parte de comercial, tem o pessoal que faz a parte residencial. Eu faço comercial, residencial e faço a parte de gestão também. Mas tem as funções bem definidas. Eu sou muito exigente. Mas em relação a delegar, eu acho que eu já tive problema com isso. Hoje não. Eu quero ver. Eu vou querer ver. Eu sou muito exigente. Tudo. Então, assim, as coisas, elas sempre passam por mim. Eu sempre quero ver. É uma coisa que até pra gente garantir, né? Qualidade, tudo. Então, eu gosto de ver. Mas em relação a delegar, acho que eu não tenho dificuldade, não. Acho que eu já tive. Eu acho que hoje eu não tenho, não. Hoje eu acho que a gente tá fazendo um menu agora no Beco, um negócio diferente, que a gente tá... Eu só falei, eu quero isso. Eu quero um menu que seja assim. É o menu às cegas? Não, Você não vai falar, né? não. A gente vai Pode dar lançar... spoiler, pode dar spoiler. A gente vai... Que dia que vai sair? Que dia que Isso, só vai? daqui umas 2 semanas, eu acho. Então já vai ter lançado, provavelmente. É um menu que ele conta a história de Poços. Então são vários Que legal. tempos. São vários tempos e ele vai contando a história de Poços e ele é sensorial. Então tem cheiro, tem som, tem Que sabor. legal. Eu só falei o que eu queria. Eu falei, gente, eu quero um menu que conte a história. Eles fizeram
tudo. Eles foram me apresentar, eu fiquei até emocionada. Eu falei, gente, Era isso. eles não pediram opinião de nada. Então, assim, acho que não tenho tanta dificuldade de delegar. Acho que se eu tivesse, talvez, nisso, eles iam estar com medo. É que você contrata as pessoas certas também, né? E às vezes a gente faz bastante treinamento também. Vai Então já tem um alinhando, tempo, né? A turma que tá lá já tá há um tempo com a gente. Então, a gente conhece o já vai perfil. conhecendo. Mas acho que delegar, acho que não. Mas eu quero ver tudo. Eu sou muito Porque exigente. justamente teu horário lá, cheio de gente, cheio de coisa pra fazer. E por fim, assim, se fosse eu, por exemplo, ia ficar um pouquinho neurótica, porque é muita responsabilidade que tem que ter tua mão ali, né? Tem que ter teu dedo pra funcionar. Mas eu confio muito nas pessoas que trabalham com a gente hoje. Então, o pessoal sabe o que tem que fazer, sabe? Então eu faço as conferências. Lá no Beco, por exemplo, tem o formato que é a Sara, que eu fico mais na parte administrativa, né? Então, o operacional é meu irmão, na cozinha é o Zulu. Tem a nossa equipe, a equipe do Beco. Esses dias a gente vai fazer uma reunião para mostrar, né, pra onde que a gente tá indo pro pessoal. O pessoal tem gente que faz 9 anos, tem gente que faz 8 anos, tem gente que faz 7 anos. Então, a nossa equipe já é do Beco Gastronomia. As outras a gente tá montando ainda, mas já é uma turma que tá com a gente há muito tempo, que já conhece, né, que já sabe a nossa forma de trabalhar. Então, eu confio muito no pessoal. A Sara, ela tem a forma que ela me mostra, os demonstrativos, e aí daquele demonstrativo eu tenho ali os indicadores, e aí se tiver alguma coisa fora eu falo, ó, nisso aqui você precisa ver isso, nisso ajusta aquilo. Acho que a dificuldade maior, assim, é dia a dia, né? Operação, Dia a dia. E aí não sou eu, é meu irmão que tá lá. E ele que se vira. E ele se vira muito bem. Funciona muito bem Outra ali, né? coisa que ainda bem que deu certo, né? Porque trabalhar em família não é fácil, né? Tem os atritos, né? Dá certo. E eu mas acho que às vezes quando é família dá mais atrito, né? dá, Olha, cara. meu irmão, ou sei lá, mãe. Com o meu irmão, o meu irmão é assim, se a gente começa a discutir, eu bloqueio. Eu bloqueio, sabe Saúde por quê? mental tem Saúde dia, né? mental, Porque cara. para, né? Eu bloqueio, ele não vai ter como discutir, ele vai me ligar, eu não vou atender, então eu espero baixar. Aí ele acalma. Acalmou, aí a gente conversa. Ótimo, boa ideia. Cara, Ele te bloqueia também? ele não. Acho que ele não consegue, que ele quer... Quando eu bloqueio, eu Quero imagino que ele resolver. deve ficar pé da vida. Se ele estiver vendo, ele vai... Mas eu bloqueio porque... Ele não sabia? Não, ele sabe, porque tá. ele não chega mais Dá nada. pra ver, Eu bloqueio só pra abaixar o... Vamos baixar. Depois a gente volta. Mas dá certo, cara. O Bruno, ele é muito... Ele conseguiu... Ele se organiza de uma forma ele também que ele tem a equipe com ele. Ele é muito centrado. Então, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele é muito consciente. Então, eu confio muito nele. Ele confia muito em mim. E dá certo. Mas é assim... Eu sou financeiro. E ele é operacional. Então, às vezes, ele quer gastar e eu não quero gastar. Então, assim, ó... Isso aqui não pode. Isso aqui é até aqui. Tem os limites. Aí, nisso, tem os atritos. Mas... Todos saudáveis. E como que vocês chegaram? Não, vamos montar... O Beco é seu E do meu do irmão. seu irmão. E aí, como que vocês chegaram nessa ideia de abrir um restaurante? Não chegamos nessa ideia, né? Foi assim. Calma aí, gente, vamos descobrir. Eu tive um namorado que ele era chefe de cozinha. É todo um por trás disso. Contei esses dias no outro podcast. Isso também vou contar só pra resumir, só pra vocês entenderem. Eu gostava muito sempre gostei de viajar, então na verdade tudo começou porque eu gostava de conhecer os lugares e tal. Eu não fui empreender porque, nossa, eu tenho esse dom de empreender, não foi isso, eu queria conhecer e aí, qual que é o meio de eu fazer isso? Então eu empreender. E aí eu comecei a fazer as coisas. E aí eu fui viajar e eu tava em Bali. Vocês lembram do Comer, Rezar e Amar? Eu ia até pus aqui pra você falar dessa viagem. Conta aí então mais, dá uma... Eu fui nesse... Era um guru? É um guru. Era o mesmo guru do Comer, Rezar e Amar, do filme. Era ele existia, agora ele morreu, Ele né? não é um ator. Não, ele existia. E aí eu fui pra lá, eu queria ir nele. E aí eu fui nele e ele falou pra mim que eu ia casar com alguém que ia cozinhar pra mim. Beleza, fui nessa viagem e tal, voltei. Que legal, né? E aí eu voltei e eu conheci esse chefe de cozinha. E aí ele tava aqui em Poços, tava fazendo uma consultoria, e aí eu comecei a namorar ele, e aí ele acabou essa consultoria e ele não sabia o que fazer. E aí, na verdade, o Beco ele já existia. O Beco já tinha 1 ano e meio nessa época, por aí. Só que ele era completamente diferente do que ele é hoje, mas o nome Beco e aquele lugar já existia. E aí falaram pra gente que tava à venda.
A gente foi lá e aí na época a gente comprou, enfim. E aí depois eu separei, a gente separou. Aí a gente abriu o Beco Burger, a gente separou e eu comprei entendi. a parte dele. Entendi. E aí o meu irmão, ele entrou... Peraí, o Beco Burger era meu também. era teu antes, já? Primeiro veio o Beco Gastronomia, depois a gente abriu o Beco Burger. Ah, tá. E depois disso, eu me separei dele e comprei a parte dele. Ah, entendi. E aí foi disso, não foi que também, tem família, adoro cozinhar. Não, não foi disso. Foi dele. Porque tinha algum motivo pra, enfim, os meios, né, que as coisas acontecem. Aí depois a gente separou e aí eu comprei a parte dele. Eu e meu irmão compramos a parte dele e aí Seu ficou irmão só com a animou gente. E meu irmão já tava fácil, com a assim. gente, né? Ele já tava com a gente ali e a gente... É porque assim, ó, chefe de cozinha, não todos, mas a maioria tem o ego muito assim, nossa, eu sou maravilhoso e tudo isso aqui gira por minha causa e eu vou fazer o meu horário aqui, 2 horinhas aqui, é isso. E se não der certo, vocês não sabem de nada, eu que sei de tudo. Chefe de cozinha, a maioria, tá? Mas tiveram outros chefes que passaram lá depois que foram ótimos. O Zulu é um chefe que não tem nada disso, de ego, completamente diferente. Mas alguns têm, eu conheci alguns que tinham, e ele era esse tipo de pessoa. E aí não deu certo, não dava certo com ninguém, porque é difícil de conversar, difícil de conviver, assim. Teve um bate-cabeça, então, no início? Teve muito. O Beco, assim, hoje em dia, né, já são 10 anos, então aconteceu muita coisa, né, a gente aprendeu muito e a gente foi aprendendo ao longo do tempo, a gente foi aprendendo com o negócio mesmo, não era nada assim, totalmente certo, a gente foi aprendendo, e aí hoje em dia eu acho que a gente já tá num patamar assim, que a gente já entende muito bem do negócio, a gente já sabe muito bem como é que funciona, mas não foi assim desde o começo. O começo foi meio... patinando, né? E aí depois, enfim, aí eu casei. Meu marido, ele é chefe de cozinha. E aí eu só confundi. Peraí, calma. é outro. O guru tá falando assim, minha filha, calma, você foi meio apressada. Você tá... Por isso que eu não gosto dessas coisas, mas... Por quê? Porque fala o negócio e confunde. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu conheci esse cara, eu falei, ele falou, era isso, tá tudo ligado. Entendi. Só que não tinha nada a ver. Mas assim, foi um meio, né? Porque eu acho que se não fosse assim... Não, abriu a porta da oportunidade pra você... abriu uma possibilidade. Enxergar isso como... E qual que você acha que é mais, assim, sua cara? O escritório ou o Beco? Que brilhou o olhinho, os dois. Eu gosto muito dos dois, porque... Os dois, o Beco, a forma que a gente fez o restaurante, ele é um restaurante, mas é um restaurante muito criativo, né? Maravilhoso. Que a gente pode fazer muita coisa ali. Então, eu sempre tenho ideia, a gente tá sempre fazendo muita coisa. Então, eu amo o Beco. E o escritório também, eu amo criar. Eu amo, gente. Eu sento pra fazer projeto, eu fico ali concentrada. O negócio flui, eu amo. Eu sou apaixonada por desenhar, né? Não tinha esse talento. E aprendi, hoje em dia, nossa... Viu? Fala que ela não sabe pra ver. Mais alguma coisa, que ela vai lá e... Vou abrir um negócio de... Eu vou fazer e vou provar, né? Mas os dois me brilham muito, assim. Eu sou muito apaixonada. Porque, querendo ou não, são horários diferentes, né? Por exemplo, o horário que teu marido tá lá trabalhando é à noite, meio puxado, né? Final de semana. Não, os horários são pra diferentes. Conciliar isso tudo, assim. É um horário que eu não faço, né? Então, pra mim, não é uma coisa que puxa tanto. Porque como eu faço a parte administrativa, o meu irmão que faz mais o operacional, e aí tem o meu marido também que faz essa parte de cozinha, o horário deles ali é mais puxado que o meu. O meu é administrativo. Então, essa questão de horário, esses problemas... Já tá lá na tua tabelinha de horário já tá lá e trabalhar por tanto não é tempo. meu. Isso não é um problema que eu tenho. Agora, projetar, gente, eu amo. Eu sou apaixonada, assim, eu faço sem... Trabalhar pra mim é um hobby. Eu não vejo como... Não é nada que me deixa... Não é pesado. Não é pesado, eu gosto muito. Até entrar agora nesse assunto, assim, a questão, assim... Lidar com pessoas não é fácil, né? Não. Porque, né, cliente, pessoas e tudo mais. E aí chega pessoas com personalidade diferente lá pra vocês. Esse foi um dos motivos de eu não querer trabalhar assim, sabe? Sim. E aí tem muito, assim, argumento que tem que bater de frente com o jeito de vocês, porque vocês têm uma característica de trabalhar, um estilo. Sim. E aí chega alguém teimosinho ali com o Pinterest na mão, ou que começa a fazer cricrizice durante a obra. Essas coisas estressam um pouco, né?
Sempre tem, mas eu acho que a gente lida muito bem com isso. Eu falo que a arquitetura ali, a gente tem que trabalhar muito a psicologia. Então, hoje em dia, eu falo muito pro pessoal lá no escritório. O briefing, essa entrevista que a gente faz com o cliente, ela tem que ser muito assertiva. Né? Você precisa realmente ouvir o que a pessoa tá te falando. Quando você escuta o que a pessoa tá te falando, eu vou anotando. Se você vê a minha entrevista ali, o briefing, eu anoto Manda pra tudo. gente, pra gente ver. Depois eu mostro pra vocês. Mas tudo que a pessoa fala, eu escrevo ali. Tá tudo escrito. Quando eu vou fazer o projeto, eu tenho uma caneta marca-texto que eu vou tirando, vou grifando ali tudo que a pessoa pediu. Então, normalmente, quando eu vou apresentar o projeto, eu coloquei tudo que a pessoa pediu. E às vezes, se eu não consigo colocar tudo que a pessoa pediu, eu vou explicar pra ela o porquê. E aí, quando você explica o porquê, você mostra ali, ó, você me falou. Dá um exemplo. Do que você fala? Disso aí, que alguém pediu e não deu pra fazer. Ó, por exemplo, eu tô fazendo um projeto agora que a prioridade, eles tinham a prioridade do orçamento. Então, eles têm um valor X que eles querem gastar. E aí, eles me pediram, falaram um programa, dentro desse programa, pra gente ver o valor que vai gastar, a gente tem ali, né, uma média mais ou menos de valor de metro quadrado. Então, eu posso chegar mais ou menos naquela metragem quadrada pra eu chegar naquele valor. E aí, eles pediram algumas coisas que essa metragem quadrada, ela tá ficando acima. Ela vai ficar acima. Então, eu oriento muito bem. Eu falo, olha, a gente consegue colocar tudo aqui. Tudo que vocês pediram, o projeto tá aqui. Consegui colocar. Agora, vocês vão precisar escolher se a gente vai fazer esse projeto aqui. E aí, vocês vão estar cientes que a gente vai gastar mais, que esse valor aqui a gente não consegue. Pra depois não avisar, nossa, a obra sempre gasta mais. Aí sobra pra quem fez, né? Ou a gente vai diminuir a área. E se a gente for diminuir a área, a gente pode diminuir isso, diminuir aquilo. E aí fica muito claro. Então a pessoa ela já sabe que ela tá escolhendo. Então ela pode falar, não, Carol, isso aqui pra mim é o mínimo que eu preciso de programa, eu quero desse tamanho mesmo, de repente eu deixo uma parte pra eu finalizar depois, beleza? E aí, dessa forma, eu acho que eu consigo atender o que a pessoa quer. E eu consigo que a pessoa, ela esteja ciente também que aquilo que ela quer, talvez ela vá demorar um tempo maior para ela conseguir chegar. Então, eu tento fazer, eu e todo mundo no escritório, né? Eu sempre falo isso muito pro pessoal. Eu falo, gente, vocês precisam escutar, o projeto não é de vocês. O projeto é do cliente. A gente é um instrumento que a gente vai conseguir traduzir aquilo ali em forma de desenho. Mas o projeto é do cliente. Eu vejo muita gente falando isso, que às vezes o arquiteto tem ele desenha daquela forma. Então, o projeto não é do arquiteto. O projeto é do cliente. Salvo, às vezes, por exemplo, que são os projetos comerciais. Que aí o projeto ele é do cliente, mas ele é pro cliente do cliente. Então, eu não tô fazendo. Às vezes, eu gosto dessa cor aqui. Tá, mas essa cor não é pra esse tipo de projeto. Isso aqui não vai fazer com que o teu cliente permaneça nesse espaço. Quer usar um vermelhão lá vivo. Tem muito isso, né? Mas hoje em dia, eu acho que a gente foi aprendendo. E eu acho que a gente consegue explicar muito bem. Então, as pessoas, elas confiam muito no que a gente fala. Óbvio, não é 100%. Tem gente que é mais difícil. Mas a maioria, eu acho que a gente chega no resultado bom. É igual Irmãos à Obra, que a pessoa fala assim, não, eu tenho um orçamento de 800 mil, eu quero isso. Aí fala um monte de coisa, a lista é gigante. Aí eles falam, você quer isso? Então tá bom. Aí vai, mostra uma casa de, sei lá, 5 milhões, aí mostra primeiro a pessoa. Olha, isso daqui tem tal. Ai, nossa, que lindo, não sei o quê. Qual é o orçamento? 6 milhões. Então, se vocês quiserem tudo isso daqui, 6 milhões. Então, vamos abaixar um pouquinho a bolinha pra chegar onde vocês querem. Sonha muito. Né? Eu não gosto de fazer assim, porque você joga um balde de água fria. Você fala, olha esse aqui, que você não pode ter. É ruim, né? É porque programa é legal, né? Assistir, não, né? Mas é ruim. Então, eu tento ir fazendo dessa forma, só que explicando. Um pouquinho mais discreto, olha aqui, tá vendo? Porque querendo ou não, gente, de 2020, eu tava pegando o Cube pra ver. De 2020, que foi a pandemia, pra hoje, uma casa de alto padrão, o Cube de 2020 era 2.200 o metro. O Cube de agora é 5 metros. Não, tá 3,5. Mas assim, aumentou 50%. É muito. Então, às vezes, as pessoas, elas estão com a cabeça do que você fazia com um valor há 5 anos atrás, que é pouco tempo, gente. 5 anos atrás foi agora. Então, de 5 anos pra cá, mudou muito. E às vezes as pessoas ainda, mas me falaram que construiu agora, R$2.000 de metro. Agora. É que tá passando rápido o tempo, a pessoa acha que foi ontem. Gente, a pandemia foi uma loucura. Passando muito rápido. Tá estranho, né? Parece que deu alguma coisa no tempo, né? Tá muito rápido agora. E a pandemia foi uma loucura, tipo, tudo subiu. E a mão de obra eu senti que dificultou bastante depois da pandemia. Então, assim,
era um jeito de trabalhar antes da pandemia e um jeito depois da pandemia. A gente bateu muito a cabeça com isso. Teve muita dificuldade, porque mudou muito. E mudou com o negócio andando, né? Não é que mudou e agora a gente reseta e começa de novo. Não, as coisas mudaram. Impactou fornecedor, impactou tudo. Impactou fornecedor, mão de obra, impactou tudo. Então, foi difícil. Mas em relação a isso, eu falo que a trupe a gente não tem. A gente tem algumas características nossas, mas a gente tenta ouvir muito o que o cliente quer. Então, acho que dá certo por isso. A gente escuta bastante. Não, e ela trabalha com o Marcão e a Laís, né? E tem mais uma. A Camila. A Camila. E eu lembro, assim, do Marcão e a Laís na faculdade. Gente, eles sempre foram um casalzinho, né? Desde o comecinho, assim. São seus sócios, São né? sócios. Explica pro pessoal. Sócios da trupe, mas eles são muito gente boa, né? São de muito. lidar. O Marcão, os meus sócios na trupe, o Marcão, a Laís e a Camila. O Marcão, ele trabalha diretamente com criação, então a gente trabalha juntos. A Laís, ela fica na parte de captação e de obra. Então, toda vez que o cliente chega no escritório, a Laís é a pessoa que vai entender primeiro o que ele quer, para criar o orçamento, para entender, e aí depois passa pra gente ali pra criação. E a Camila fica mais na parte de aprovação de prefeitura, projeto executivo. Então, a gente é muito complementar. Os quatro são muito complementares. Cada um tem um... Dá briga também? Também dá. Dá. Mas... É como se fosse uma família, né? Mas assim, a gente discutiu aqui agora. Eu bloqueei. Eles não dão, porque eles trabalham de frente. Eu vou bloquear. Carol, você me bloqueou. Aí agora, assim, no dia que eu fico pé da vida, eu falo, gente, hoje eu vou trabalhar de casa. Entendi. Porque eu não consigo, eu sou... que também, por isso que eu tô falando, é o reflexo de trabalhar com pessoas. Vem na gente. Eu sou extremamente transparente, então assim, eu não consigo... demonstrar aqui. Não, eu demonstro totalmente. Você chegou, você olhou pra minha cara, você já sabe o que pensando. Tá... E aí, às vezes, eu prefiro falar, gente, vou ficar aqui daqui, porque eu tô com pé da vida hoje, vou ficar aqui até pra eu concentrar melhor, porque senão a gente vai discutir. Mas... no geral, são 10 anos de sociedade, né? Então, como a gente foi o se dá início muito bem. Da trupe? Eu trabalhava em São João, né? Comentei lá no início que eu ia pra São João. Então, eu trabalhava no escritório lá, com o Rangel, que era um arquiteto de lá, que ele me chamou pra ser sócia dele, ele já tinha o escritório dele, então ele me chamou pra ser sócia, que é uma pessoa que eu gosto muito, só que... tava ruim ficar indo e voltando pra Poços. Querendo ou não, é próximo, mas é cansativo, desgasta, né? Todo dia. E lá é muito quente, eu não me adaptava com o calor de São João. E aí eu resolvi voltar. E eu ia e voltava, a Laís também trabalhava lá. Então eu ia e voltava com ela. O Marcão, a gente já fazia algumas coisas juntos. E a Camila, eu já tinha trabalhado com ela em uma outra empresa daqui de Poços. Falei, gente, eu tô querendo voltar. Aí eu e o Marcão, a gente começou a conversar, e a Camila falou que ela ia sair dessa empresa, a gente falou, então vamos juntar. E aí a Laís falou que tava voltando, falei, então vamos juntar os 4. Aí a gente primeiro fomos nós 3, a Laís ainda ficou um tempinho em São João, depois ela voltou, e aí começamos 2015. Mas aí você já tinha algum dinheiro pra investir? Como que foi? Nada. Nessa época eu já tinha alguns projetos aqui em Poços. Porque eu já tinha começado a fazer alguns projetos aqui, já conheci algumas pessoas, então eu já tava fazendo alguns comerciais. Na época eu tinha feito o Skies Motel, que agora tá mudando, né? Mas durou esses 10 anos, então na época eu tinha feito o Skies. Vocês lembram do Mr. Jack? Não. Mr. Jack era um pub ali na Rua Lagoas. Eu tinha feito o Mr. Jack, tinha feito alguns projetos, outros comerciais. Então as pessoas já estavam começando a me conhecer aqui em Poços. E aí eu já tinha alguns projetos. E a gente começou assim. Aí fizemos um plano de negócios, né? Estruturamos onde que é que a gente queria chegar. E começamos, mas começo difícil. Trabalharam em casa ou alugaram uma sala? A gente alugou primeiro um espaço que era ali em frente ao Bradesco da Rua Prefeito Chagas, do Rio de Janeiro. Aquele prédio que é todo de vidro, mas lindo, mas totalmente disfuncional, porque ele é quente. Então as janelas são basculantes. Nossa, e ele é todo envidraçado. O ar não circula, a internet lá era ruim, então ele era super legal, a sala era super legal, só que pra gente, pro que a gente precisava, porque a gente ficava muito tempo, né, desenhando, a internet não funcionava e ele acabava ficando quente. E aí não tinha vaga, ali era muito difícil. Central. Aí a gente mudou, sabe aquelas casinhas que são ali na Rua Rio Grande do Sul, lá no final, aquelas amarelinhas? Sei. A gente mudou pra uma lá, bem pequenininha, e aí a gente foi pra lá. Aí de lá a gente começou a pegar mais projetos, a gente desceu para uma outra casa na Rio Grande do Sul também,
que aí já era uma casa um pouco maior. Aí ali a gente começou a aumentar a equipe, então a gente trouxe um pessoal que a gente falou agora, então a gente vai estruturar. O pessoal que vai fazer a parte de interiores. Por que a gente achou interessante fazer assim? Porque a gente organizou os processos muito bem definidos. Então, como a gente começou a pegar bastante coisa, se não fosse assim, ia demorar tudo trabalho muito. em grupo também, né? Que cada um faz uma parte junto no final. Então, assim, a gente discute os projetos todos juntos. Não tem nenhum projeto lá que é da Carol, do Marcão, do Juan, do Andy, que são as pessoas que são mais focadas na criação hoje. É tudo discutido em conjunto, a gente discute em conjunto. Mas tem um que é o responsável. Então, a gente dividiu assim, aí nessa época a gente começou a expandir a equipe. Aí depois, ele começou a ficar pequeno também, a gente foi lá pro Alto da Europa, na Rua Lisboa. Começou a ficar pequeno também, porque era a parte de cima, aí a gente começou a passar pra baixo, aí ficava difícil, aí não tava legal também, tava pequeno. Aí a gente foi pro espaço que a gente tá hoje, que é ali atrás da Cervejaria Gonçalves. Aí lá já é um espaço bem mais amplo, que é uma delícia, nossa... super gostoso, e aí a equipe fica toda embaixo, fica a parte de reuniões, tudo, e em cima fica a parte de produção. Então tá dando super certo. E trupe são vocês são a trupe, sempre chamou trupe. Trupe, sempre chamou trupe. Aí a gente ficou agora faz sentido, esses 4, é um trupe mesmo. Na época a gente ficou a MC2C, MA2C, não, era ML2C. Tinha muito mais letra, né? Aí depois ia chamar Yellow, sei lá, a gente chegou em vários nomes. Aí a gente falou trupe, aí parece que todo trupe mundo gostou. Cara, mas é que soa legal também, né? O nome, não sei. Dá pra ver que é uma equipe. Nossa, e eu sou tão burra, até comentei com a Carol, que quando eu via nos lugares a obra assim, aí tava escrito que ele é deitadinho, né? Aí eu lia Tupperware. Eu falei, nossa, que legal, né? Será que vai abrir uma loja de Tupperware? Aí depois que eu descobri que era trupe, burra demais. Não, e assim... Obrigada, Carol. Mas eu acho que o nome combinou. E eu nunca quis, das minhas coisas, colocar, eu nunca quis colocar Carol Mendonça. Nunca quis que o meu nome fosse acima da empresa. Né? Nunca quis, porque é sempre, né, a equipe ali. Então, acho que assim... E funciona bem, né? Funciona muito bem. Funciona muito bem. O escritório, ele... Assim, a gente tá sempre ajustando, né? Então, a gente tá sempre organizando, mudando os processos, porque vão aparecendo coisas novas, né? Vão mudando. As coisas, elas mudam muito. Mas eu acho que funciona muito bem. No geral, funciona muito bem. Nossa, isso que é legal, né? E assim, polêmica, já teve alguma com algum cliente polêmico? Algum pedido de projeto polêmico? Que alguém já pediu, assim, tipo... Um quarto uma de cama sexo. Redonda. Não, a Danita, né? Que tem aquelas coisas lá na casa dela. Sim? Não, eu fiz o primeiro projeto que eu fiz foi motel, né? Você pegou um projeto grande, né? O pé direito. Pra explicar, né? Aqui é onde, porque você vai ter que explicar. Aqui a pessoa fica... Desnuda. Mas assim, acho que polêmico não. Tem polêmica às vezes que as pessoas às vezes falam algumas coisas, né? Tá. Tipo, por exemplo, agora que a gente fez o projeto do parque... Eu vi, né, depois, o pessoal fala um monte de coisa, né? Mas fala dele também. Aí começa às vezes a falar algumas coisas que o pessoal não sabe, né? Tipo o quê? Vão tirar o parquinho já. Aí começou nisso, vão tirar o parquinho, mas eu não vi por que eles fizeram esse projeto e tal, por que foram eles que fizeram. E aí tudo, sempre, né? A gente sempre... Tem que ficar na defesa ali, né? Não, a gente nem fala nada, a gente nem responde. Depois, se a pessoa quiser... Porque muita gente levanta polêmica só pela polêmica, então, né? fala do projeto do parque. O projeto do parque foi o seguinte. Uma construtora aqui de Poços precisava fazer um ponto alimentício como contrapartida para um projeto que eles estavam fazendo. Então, eles foram fazer esse projeto, a prefeitura pediu um ponto alimentício como essa contrapartida, porque sempre tem que fazer, né? Esses projetos maiores sempre tem que dar algum tipo de contrapartida. Então, eles procuraram a gente para isso. Gente, a gente precisa fazer esse projeto para dar de contrapartida e tal. Vocês fazem esse projeto pra gente? Beleza, a gente faz o projeto. Quando a gente começou a estudar o parque para fazer esse projeto, porque eu falo muito isso e eu acho que é um dos diferenciais da trupe, a gente não faz nada de forma rasa. A gente vai estudar pra gente realmente entender, pra gente trazer a melhor solução. E aí, quando a gente começou a estudar o parque pra gente, a ideia era estudar pra gente entender onde que seria o melhor ponto para implantar um ponto de alimentação, porque era uma premissa assim, precisa colocar um ponto de alimentação, só isso. A gente começou a estudar o parque todo, olha, essa área tem esse problema, essa outra área tem esse problema, isso aqui precisa ser isso resolvido, Vamos falar dos problemas do parque. Muitos hoje em dia, tem né? Muitos. Principalmente que ninguém cuida, né?
A manutenção é é uma das maiores dificuldades. Mas aí nessa proposta de vocês, por exemplo, vai ser mais fechado? Eu falo assim, vai ter realmente alguém cuidando? A privatização? Ou foi só uma ideia que talvez não vá ser executada? Vai ser executado? Vai. Na verdade, a primeira ideia, eu não posso falar muito, tá? Sobre isso, porque tem várias coisas que elas ainda estão sendo construídas. Mas só para falar um pouquinho antes, só para as pessoas entenderem. Quando a gente estava nesse estudo, a gente definiu onde seria o melhor ponto de implantação desse ponto de alimentação e fez esse projeto. Quando a gente foi apresentar para a prefeitura esse projeto, a gente falou, olha, para a gente explicar o porquê que aquele ponto de alimentação estava naquele lugar, a gente explicou tudo que a gente tinha pensado e tudo que a gente tinha levantado. E aí o pessoal da prefeitura falou, nossa, gente, que legal. Vamos então, vocês não conseguem fazer esse projeto, então, de tudo isso aqui que vocês estão trazendo pra gente, que precisa trazer de melhoria, vocês não conseguem fazer? Vocês não conseguem doar esse projeto pra gente? E foi uma doação. Ah, é? Foi uma doação, não foi contratado. Esse projeto foi... ia ter que fazer licitação, tudo mais. E aí a gente fez esse projeto e doou. Então muita gente fica, nossa, gente, basta também, às vezes, você vê uma dificuldade ali, você tenta trazer uma solução e apresenta. Pode ser que aquilo ali dê certo, pode ser que não, mas primeiro... Foi uma doação, foi uma entrega da nossa parte. Legal. A gente não cobrou nada por isso. Mas, enfim, a gente nunca nem respondeu. Tô aproveitando a oportunidade aqui agora para falar sobre. Mas em relação a essa viabilização, tem vários projetos que vão ser implantados agora ali, né, na João Pinheiro. Então, vários prédios e tal. E aí, antes, a nossa ideia, sabendo já que tinham projetos sendo desenvolvidos ali, era que, como essa construtora estava dando essa contrapartida ali, outras várias teriam que dar. Então, a gente pensou nisso, pensando, olha, quando forem dar essas contrapartidas, eles já vão dando de uma forma organizada, porque hoje em dia é assim, precisa dar uma contrapartida. Então tal lugar precisa de tal coisa, vai lá e coloca. Mas tendo um projeto macro de uma forma organizada, já fica ali um negócio, olha, então já tem esse aqui. Visualizar tudo, né? Então foi isso que a gente pensou na época que a gente propôs. Mas a gente sabe que a prefeitura tem outros planos também, porque tem outras coisas que também estão demandando. Então agora a gente está buscando uma forma dessa viabilização, mas não vai ser privatizado, não é nada disso, cobrar para entrar, que as pessoas falaram, gente, o parque é da cidade, né? Mas sabe que eu falo que isso daí gerou polêmica? Porque a própria, não sei se foi a própria prefeitura ou alguma mídia daqui, começou assim, na mesma semana, que falou que ia ter essa mudança, qualificação lá, né? E aí, não, porque agora, só quarta-feira vai poder entrar com o animal. Patins não vai poder. Sabe essas coisas? Aí eu acho que isso fizeram uma forma polêmica da pessoa pensar, então não é mais o parque, entendeu? Mas não foi na mesma semana e isso aí foi coincidência. Por quê? Isso aí já começou na gestão agora do Paulão, do Paulo Ney. E quando a gente apresentou, ainda estava na gestão do Sérgio. Tanto que a gente ia apresentar esse projeto, a gente ficou... Ele remarcou várias vezes, porque a gente marcava, dava previsão de chuva, aí teve que remarcar. Eu lembro o dia que vocês foram lá. Então, acho que demorou, uns 3 meses pra gente conseguir apresentar o projeto. A gente apresentou no finalzinho de dezembro. E depois aconteceu isso. Eles tentaram mudar umas regras, mas eu acho que é por conta dessa questão de manutenção. Por quê? O implantar não é nem a maior dificuldade. A dificuldade é a manutenção. Porque são coisas que elas vão gerar... demandam bastante investimento, mas depois para você cuidar daquilo ali... É uma demanda muito grande. Não adianta nada, o negócio, eles reformaram lá o laguinho, bonitinho, ficou uma belezinha. Agora você vai lá, não tem mais água, não tá pintado, então, por exemplo, quebrado, que ninguém cuida. Por exemplo, aquela parte ali da água. Até faleceu um arquiteto agora, eu esqueci o nome dele, que ele trabalhava muito essa parte de sustentabilidade. Né, o chinês? O chinês. Não lembro o nome dele. Mas ele trabalhava nesse formato também. Então, por exemplo, o que a gente pensou ali, não sei se vocês viram o projeto, que a gente pensou ali naquela parte do laguinho, da gente aumentar aquele lago. Então, tinha uma parte ali que seria uma concha acústica, pra gente deixar o negócio mais organizado, e tinha esse lago que ele estava aumentado. Porque na verdade, aquela parte ali, ela era um brejo. Então, aquela parte ali, ela funciona, ela tem muita importância por conta das enchentes. Então, isso já era uma solução, também já pensando nisso. Então, assim, tudo tem um porquê. E aí, assim, se as pessoas quiserem saber,
a gente está super disposto a explicar. Tanto que a gente já fez palestra lá no escritório, a gente já explicou para várias pessoas esse projeto. Então a gente está super disposto a explicar os porquês. Porque às vezes você olha assim por cima e você fala, mas por que fez? Sempre tem um porquê. Nada é feito de forma aleatória. Mas não é só porque é bonito, né? Não é nada porque é bonito. Aí a gente tenta, você precisa fazer, aí você faz de uma forma que fique bonito. Mas normalmente... A estética é a última coisa, né? Normalmente tem uma função. É que nosso trabalho é esse, né? A gente quer que fique visualmente agradável. Então, tem um motivo, e aí a gente faz aquilo ali ficar bonito. Ai, não vejo a hora de começar logo esse projeto, vai ficar tão legal. Então, e agora a gente tá tentando amarrar um formato que dê certo, também pensando nessa parte da manutenção. E isso é uma coisa que o arquiteto faz? Não, mas sempre, tá ali, né, pra tentar E aí apareceu ajudar. essa oportunidade, e aí a gente ficou, como que a gente pode fazer? E aí a gente foi atrás, e aí às vezes, quem quiser ir atrás, tá, é só... Todo mundo que quiser ajudar, fica à vontade, porque pra criticar é milhão, né? Porque pode ser tão, assim, uma cidade tão bonita, perto de muitas outras, né? E o verde que tem aqui, as plantas, a parte de tudo, de caminhada, de paisagem. E aí vai ficando. E quem usufrui, assim, principalmente a criação de muitas crianças, né? Que já vem destruindo e quebrando tudo, aí você fica lá, meu Deus, gente, se portem. Outro dia eu tava lá no parquinho com a minha filha lá, um cara enorme, de pelo menos uns 120 quilos, sentado no balanço. No outro dia você vai lá, o balanço tá quebrado. Então tá tudo quebrado. Ninguém liga não. Então, assim, cara, é difícil. Tem que ter alguém ali que fique em cima. E Igual aquelas tias antigas do parquinho. Você lembra que você ia no parquinho antigamente? Ela tira o pé daí, que não sei o que. Ela era super brava, mas ela botava o parquinho na linha, que parquinho ali do centro. E, cara, e não tem como, porque é recorrente, é um negócio que... E a prefeitura não dá conta mesmo. Não dá. Eu lembro quando... Uma história que o pessoal contou, né, que quando privatizou lá em cima, né, que começaram a implantar os projetos, que acho que foi o Ricardo, secretário, que era o secretário do turismo na época, que ele viu o banheiro todo feito, que ele ficou emocionado, porque era uma dificuldade, tipo, para eles trocarem uma torneira, era toda uma dificuldade. Então, querendo ou não, acredito que não vai ser o caso do parque. Mas essas privatizações, elas ajudam também, porque tem tudo isso, né? Às vezes pode vir, a gente consegue, faz as coisas, mas essa manutenção, ela é importante, então... O pessoal reclama assim, mas vai privatizar, vai ter que pagar, mas ninguém cuida. Sabe? Jogam o lixo no chão, vai lá, quebra as coisas. Gente, então vamos cuidar mais da cidade, sabe? Pra não precisar chegar a esse ponto. Eu acho que essa conscientização é importante. Mas, de qualquer forma, pra lá não é o caminho que vamos tá indo. Vamos deixar bem claro. Mas eu acho que tem alguma coisa, tipo, uma entrada controlada, assim, igual quando tem um show, sabe? Que pra molecada não ficar entrando com o que dá. Eles conseguiram fazer um buraco na cerca pra entrar de madrugada lá e ficar fazendo um auê nas casinhas. Falei, gente. Cara, é complicado. Difícil, né? É difícil. E tem alguma coisa prevista pro... Eu assisti aquele documentário sobre Poços, eu achei tão legal. Até o final. Foi a Caldense que fez. Eu acho que eu não vi esse. Assiste depois no YouTube, tá bem legal. O documentário conta tudo, desde o comecinho da cidade, tudo como foi indo. Que legal. Desde a época que já tinha briga porque não tinha asfalto e aqui dava enchente. E aí aí eles comentaram alguma coisa sobre o da frente ali, o Country Club. Que ali... comentaram mesmo. Ali era um lugar super importante na época, né? Ali também merecia atenção, mas né? Mas ele vai mexer, não vai? A gente já... Já faz, vamos lá entregar mais alguma coisa. Precisar de mim, vamos lá. Não, a gente já estudou lá. Porque lá eu não posso... Porque tem várias coisas. A gente tá sempre estudando. Tá lá no comecinho ainda, né? Mas... A gente tá sempre estudando. Ali no escritório, a gente tem uma parte do escritório que chama Trupe, que é o Trupe Ajuda. Então, a gente faz projetos para doação. Então, a gente já fez projetos para pessoas carentes, né? Que não tem essa possibilidade. E a gente faz alguns projetos também que a gente faz os estudos e pode ser que dê, pode ser que não dê. E a gente já estudou o country também. O country tem um potencial... maravilhoso. Absurdo. Tem um potencial gigantesco. E também, essa questão da manutenção é uma questão que pega muito, né? Não, acho que tem que ser privatizado. E ele é subutilizado também, né? Então, são poucas pessoas que utilizam ali e pela manutenção que ele dá, ele não dá conta. Então, a gente tem alguns estudos que a gente já fez. Nossa, imagina, vai ficar perfeita a cidade. Assim, só falta um pouquinho mais de agito na cidade, só, né? Cara,
Eu acho que nem porque falta, é tão porque difícil. Eu acho que deu uma movimentada não, maior mas eu falo agora. assim, a gente que tem criança e quer passear, a gente não tem muita opção, a não ser os pontos turísticos. Então tinha que ter mais investimentos, igual aconteceu em Gramado. Mas vai ter mais coisa, né? Kart, né? Vai ter tem o projeto do véu agora, porque quando a gente fez os projetos e voltando também da Setur, a gente foi contratado, né? Então quando eles ganharam, antes deles ganharem a licitação, tinha um estudo, né? E eles levaram pra gente, antes deles participarem da concorrência, pra gente ver o que a gente achava. Então a gente fez um estudo pra eles ali, sem custo. A gente lá na trupe, a gente tem muita... Essa é uma forma que a gente costuma trabalhar. A gente primeiro apresenta o nosso trabalho e depois a gente vende as coisas que a gente pode fazer. Então a gente fez esse estudo para eles na época sem custo, para depois, se eles ganhassem, a gente faria os projetos. E aí, é muita coisa. São muitos projetos. Então não dava... Tinha uns projetos que a gente precisava fazer, que eram os projetos mínimos, que eles chamavam, né, no edital, que eram mais os apoios e tudo mais. Eles já fizeram muito mais do que os projetos mínimos e eles têm a intenção de fazer muito mais. Nossa, eles querem deixar um legado mesmo. O que eles fizeram é muito mais do que eles tinham que fazer. É. Então, se você vê lá no edital, eles tinham obrigações, assim, mas... Eles fizeram... Foram além, né? E eles vão muito, muito além. Então, a gente precisa dar valor nisso, as pessoas, porque não é fácil. Custa caro, tem que pagar estacionamento. Tem, gente, vocês viram que... Cara, esses dias, eu tava lá, né? Não foram nem eles que me contaram. Um segurança lá que comentou com a gente. Uma menina caiu com o celular, quebrou o celular... E aí, quem que tem que pagar? Eles que tem que pagar, porque tava no local. Gente, é muito... Porque como tá no local deles, eles foram responsáveis. Eu não sei nem se essa questão, se era obrigação deles mesmo. Mas houve esse questionamento, tipo, será que é? Então, assim, eles ficam responsáveis por muita coisa. Então, e a manutenção e todo o investimento, eles investiram muito mais do que eles tinham que investir. Só que são muitos pontos. Então, primeiro eles fizeram o Cristo, depois a gente fez a fonte, eles fizeram o recanto japonês, que eles trouxeram uma japonesa mesmo pra fazer lá, porque... Ficou muito lindo lá. Foi lindo, gente, aquele lugar, você entra lá, é uma paz. Eu mandei uma amiga lá hoje. Foi lá, ela adorou, que ela é de BH. Hoje tá aberto? Segunda? Não, né? Normalmente eles fecham terça. E aí agora vai começar o projeto do véu. O projeto do véu é um projeto muito Vai amplo. começar? Ai, que legal. Vai postando. Agora, na verdade, a gente tá na fase de aprovação. Até isso foi difícil. Porque como foi um negócio novo, né? Então até os trâmites, porque dentro da prefeitura são várias secretarias. Então tem o planejamento, tem o Condefat, tem o... Coitado da Camila. Tem o meio ambiente... Mas essa parte não fica nem só com ela. É porque é muita coisa, né? E aí, o que aconteceu? Era difícil porque esse trâmite... Tem que lá dentro, todas elas, né? E é muita coisa. Tanto que a gente agora, pro véu, a gente criou uma jornada pra ficar mais fácil de todo mundo entender. Porque como era tudo novo pra todo mundo, ficava até meio complexo. Então agora a gente tá nessa fase da aprovação do projeto do véu. E aí, depois que aprovar, aí começa a execução. Mas lá vai ficar bem legal também. Vai ser uma vila mineira. Vai ter uma vila mineira, vai ter roda gigante, vai ter o casarão, que vai ser a parte de alimentação, vai ter o Zoo, que vai pra lá também. Então tem alguns parques. O Zoo vai pra lá? O Zoo vai pra lá. Vai pra lá, pra aquela parte onde é o parquinho, aquela parte ali embaixo. Mas vai ficar parecido de tamanho? Vai ficar um pouco menor. Eles vão... A gente vai juntar alguns biomas, vai ficar um pouquinho menor do que ela hoje. Mas vai ficar bem legal. É que a estrutura que tá lá hoje, que eles têm hoje, é uma estrutura que o pai do Marcos, ele criava, né? Ele criava as aves. Então, ele criava porque ele gostava. E aí ele foi crescendo, né? Foi crescendo. Então, assim, da forma que eles foram fazendo ali, foi uma forma que eles conseguiram fazer uma organização, mas não era nada definitivo. E aí, tem a Letícia. Foi por isso que começou a Setur também. Por conta da questão do véu, do Zoo. E aí agora a gente tá fazendo, aí agora a gente já fez o projeto, tem o Master Plan, né, que eles trouxeram uma empresa também especializada em parques, tem um biólogo também, né, que dá todo o suporte pra gente, e aí agora a gente vai começar o projeto do Zoo. E o cartódromo vai também... O cartódromo vai continuar com o cartódromo? Ele vai... Não, ele vai ser estacionamento.
Ah, não. Ai, calma, preciso chorar aqui. Eu vou colocar um carrinho lá e vou fingir que é kart. Estacionamento. Cara, era difícil e isso foi bastante discutido. E aí até por isso que essa empresa ela veio também, porque tinha um estacionamento ali na frente do véu, mas ele não suporta, né? Aquele estacionamento viraria a Vila Mineira. Aquele estacionamento vai ser a Vila Mineira. E aí tinha essa possibilidade de trazer, de voltar o kart e tal. Tinha uma empresa que falou que ia... Foi discutido isso. Mas essa questão do estacionamento foi a mesma coisa que aconteceu no Cristo. Tem vários atrativos, mas se você não tiver os apoios, se você não tiver como chegar e aquilo ali funcionar de forma organizada, não vai funcionar. Vai virar uma bagunça. Vai ficar micro-ônibus indo despejar as pessoas. E aí fica uma bagunça, e aí é pior. Então, foi a primeira coisa que a gente organizou lá em cima. E aí foi a primeira coisa que foi organizada aqui embaixo também. Então, isso acabou tendo que ser dessa forma. Não era isso a ideia inicial, mas por logística mesmo, acabou tendo que ser. Não, hoje em dia... E ficou super legal, e vai ficar super legal. Gigante, né? Ai, nossa. E aí o ingresso só vai suprir tudo lá. Vai poder usar tudo. Sobre essa parte operacional, eu não, talvez vai, né? Não sei muito, né? Mas vão ter vários parques lá dentro, então vai ter... Eu não sei exatamente. Ali, ó, todo domingo você pode levar aí. Agora achei um dia. Não, vai ser legal. Só daqui uns 2 anos. É mais? Mais? Não. Os projetos, eles vão sendo implantados de forma gradativa, né? Legal. Então, primeiro, Cristo, né? Primeiro essa parte do estacionamento, do casarão, aí vai ter roda gigante, falei? Vai ter roda gigante lá também, aí depois vem a Vila Mineira e... Lá só é acessibilidade, você vai quebrar a cabeça lá com a acessibilidade. Tem algumas partes que são mais dificultosas mesmo. Por conta daquela mas a maioria a gente tá conseguindo resolver, viu? Ó, do teleférico, pra chegar aqui, do teleférico até chegar lá no Cristo, a gente conseguiu fazer tudo acessível. Ficou bem legal. Ficou super legal. E assim, difícil também, a gente tinha um prazo mínimo pra aprovação, e aí tudo tendo que fazer... Né, sendo acessível, que tem que fazer mesmo, é uma prioridade, mas não é simples, né? Então, mas deu certo, lá deu certo. Tudo quebra a cabeça, né? E ninguém dá valor quase, né? Porque acho que as pessoas, elas não têm noção. A gente vai fazer uma... valor? Que isso, gente? Não, por exemplo, no trabalho que é feito, assim... Nossa, sério? Eu acho que dão sim. Eu acho que a maioria dá, mas eu acho que muita gente não sabe. Então, às vezes, quem critica muito, assim, se tiver a ideia de tudo que é por trás, do valor que é investido, do tempo que é desprendido naquilo ali, eu acho que teria uma outra visão. A gente fez uma palestrinha, assim, pro pessoal da PUC essa semana lá no escritório. E aí, na hora que a gente foi mostrar pra eles como que é o processo. Gente, é uma folha enorme, assim, só com o processo de aprovação. Eu falei, gente, vocês têm noção que isso aqui é só o trâmite de um projeto? É muita coisa. Então, eu acho que a maioria dá valor. Mas eu acho que tem muita gente que tem a predisposição pra reclamar, assim. Então, às vezes, não pensa em tudo por trás, né? Mas eu acho que é falta de conhecimento também. Porque nem todo mundo sabe o que um arquiteto faz, às vezes confunde com um engenheiro. Não sabe muito bem. Ou urbanismo, porque aí entra muito urbanismo também, né? Então... E aí a gente depende de muita coisa também. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa que um órgão pede de um jeito, o outro pede de outro, aí a gente fica travado naquilo. Então, nem sempre a gente consegue fazer. Tem uma questãozinha pro projeto que também chama cliente. Então, tem o que o cliente quer, tem o que a gente pode, então a gente precisa estar dentro de tudo aquilo ali. Então, acho que o nosso trabalho é fazer esse malabarismo, né? De conseguir pegar todas essas informações, todos esses desejos, o que pode, o que dá, o que quer. Não, muita coisa pra executar, né? Ninguém nunca falou nada de reativar a linha do trem? Pra vocês, assim, que geralmente chega mais do trem. Carinha socatástica. Trabalha aqui, ó. Mas aí tem foi importante na cidade. O povo vinha de lá, não sei da onde. Eu acho que o trem ia bem pra frente. Não, coloca um trenzinho novo, já tá bom pra tirar foto. Pra vir usar água termal, poxa, isso é uma história cabulosa da cidade. Não, pra gente nunca chegou, mas realmente seria muito legal, né? Nem que se não fosse, nem que se fosse mais pra frente lá, porque aqui já ocuparam tudo, né? Pra gente não veio ainda. Se vier, a gente estuda. De todos os projetos pra cidade, qual que você gosta mais? Qual que eu já gosto executados, mais? né? Porque os que sem executar a gente não Dos sabe. pontos turísticos? Cara, o Cristo ficou super legal, né? Ficou incrível. A rampa também. O recanto japonês também. O recanto japonês é o meu xodózinho, é o meu preferido, eu acho. Você não foi lá ainda? Você já tinha ido antes? Cara, aquele lugar dá uma paz. Dá uma paz. E ficou muito gostoso. Ficou muito bonitinho. Então, eu gosto muito de lá. O Cristo, eu achei também que... E o Cristo, a gente chama lá, né? Dentro do nosso alinhamento de projetos, tinha os projetos de imediato,
os projetos de curto, médio e longo prazo. O que foi feito até agora são os projetos de imediato. Nossa! Os de curto prazo nem começaram ainda. Então, o que foi feito lá... Por isso que eu tô falando que eles fizeram muito mais do que... Porque tem muita coisa pra ser feita ainda. Não, você para e pensa, fala assim, nossa... Projeto meu, cara. A gente é muito eu ia ficar me achando. Você não fica com orgulhão, assim? Não, eu fico orgulhosa, mas é nosso, né? Tipo, não, a sim, gente... o nosso projeto, né, da trupe. A gente, né, ali na trupe tem o Ninho, que é um dos arquitetos também lá, não sei se você conhece ele, o Paulo. O Ninho acho que sim. O Ninho, ele tem muito conhecimento, assim, do que pode e de histórico da cidade. O pai dele era jornalista, então tudo que você pergunta, o Ninho sabe. Então, a gente consegue fazer as coisas de forma muito embasada. Só que sempre foi a muitas mãos os projetos. Então, o Marcos sempre opinou muito. E o Marcos, que é o dono, né, o dono desse tour, ele sempre quis fazer tudo do bom e do melhor, assim, sem medir esforços mesmo. O Guga, que é ele é filho do Marcos e ele trabalha na parte de obras. Então, cara, o Guga ficou até doente na época de tanta coisa que teve pra fazer e ele fez em tempo recorde. E ele é uma pessoa ótima de trabalhar. Tem o Renato também, que ele é marido da Letícia. E aí ele fica mais na parte de operações. Então, assim, foi um trabalho que todo mundo contribuiu muito. Né? E a gente teve muito acerto e a gente teve muito erro também. Porque foi tudo muito rápido. Então, assim, tem várias coisas que a gente olha e fala, nossa, isso aqui podia ter sido feito diferente. Mas foi tudo muito rápido. Então, agora, a gente já corrigiu muitas coisas em relação ao processo, né? Muitas coisas que a gente olha e fala, nossa, isso aqui podia ter Mas ficado eu acho melhor. tão legal a ideia da Kombi que leva todo mundo pros... Eu achei isso muito legal, juro. Eu achei muito legal, né? Outro dia eu fui lá no Cristo, a gente levou uns amigos nossos, e aí tinha um pessoal esperando. E até a rampa é longinho, né, gente? É um caminho, e dependendo do dia tá muito sol. Aí o pessoal assim, eu não vou te Kombi, não. Que não sei o quê. Então não vai, querido. Vai a pé no sol de meio-dia. Quadriciclo, tem como alugar? É que o pessoal sempre quer reclamar de alguma coisa, mas é maravilhoso mesmo. E a Kombi, na verdade, ela é um projeto de imediato, porque tem outros projetos para curto, médio e longo prazo, porque a gente vai ter estações lá dentro, o parque, ele vai ser um parque maior, então essas estações vão ter outras formas de locomoção ali dentro. Então tem muita coisa para acontecer. Só que de imediato, o que era possível... Não, ele fez já para começar e movimentar. E aí a gente precisava, por exemplo, o que era esse conflito? A gente ia colocar pessoas ali, ia ter criança correndo, gente brincando. Como é que a gente conflita o carro andando junto com essas pessoas ali? Não tem como. Então a gente precisava deixar ele ali em um espaço que ele ficasse separado. E aí esse espaço ele era em outro nível. Ele era mais baixo. Então a gente precisava resolver isso. Então assim, e tudo isso, gente, resolvido em 6 meses. Nossa. Foi tudo muito rápido, foi tudo meio que a toque de caixa, assim. Então, agora tem as coisas que a gente vai melhorando. E eu acho que as pessoas têm que dar muito valor nesse tour, porque a Setur tá mudando a cara de postos. Eles... É muito investimento. Então, nossa, às vezes tem que pagar estacionamento. Tem, gente. As coisas, a pessoa tá investindo ali. Quem quiser ir vai devolver. E vai demorar ainda. Esse retorno não é rápido. É muito dinheiro, gente. E olha como tá maravilhoso lá. Então... Trouxe muito turista pra cá. Não, muito turista, muito emprego. Muito emprego. O pessoal tá vindo muito. Quem é de Postos não paga entrada. Quem é de Postos não paga. Se você quiser levar suas coisas pra você consumir lá em cima, você pode. Então assim, quem reclama disso, eu entendo. Tem várias questões. Sim. Mas eles possibilitam que as pessoas cheguem lá em cima. Talvez eles poderiam fazer assim, algum tipo de combo, igual lá tem Gramado. Eu tava conversando com o meu marido esses dias. Falei assim, lá em Gramado, tem 2 sites que a gente usa, que é pra você comprar vários lugares por um preço mais barato. Então, tipo, alguém poderia criar esse... Eles estão fazendo. Porque aí faz um combo pra visitar tudo, pra não ficar caro, né? Pra pessoa que é turista, no caso, né? Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo passaporte pra Poços Caldense poder utilizar o teleférico sempre. Então, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa acontecendo. Vai melhorando. O importante eles têm, no edital, eles precisariam mudar o teleférico também. Então, a gente, na época, deu a sugestão, né, pra gente fazer a ligação entre os parques. Então, os parques que tem essa questão do teleférico. Então, criar um circuito verde de Poços para Poços. Porque Poços é uma cidade que tem muitos parques e outras cidades é diferenciado, né? Mas a gente não é tão conhecido por isso. Então, eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa explorar bem. E a gente...
tenta puxar bastante isso, mas a gente vai até onde a gente consegue também, né? Mas isso tudo é um pensamento deles. Só que, olha, fazem 2 anos que eles assumiram. Não, nossa, é cru ainda, muito né? pouco tempo. Eu acho que é até cruel com quem... 2 anos? Eles assumiram no final... Não, 2023. É que eles começaram... 2023. Começaram 23 já? Uhum. 2 anos. É pouco tempo pra muita coisa. Gente, olha o tanto de coisa. Muita coisa. É muita coisa, é muita responsabilidade. E, assim, eles são fantásticos. Se você conversar com eles, são pessoas muito legais, assim. Eu sou fã deles, a gente gosta muito de trabalhar com eles. E a gente pode mandar umas ideias pra eles. Eu quero boliche, eu tenho várias aquelas ideias. da comércio, eu quero uma... Cara, eles fazem muita pesquisa. Porque no edital, nas regras, né, que eles precisam seguir, eles precisam fazer pesquisa de satisfação, eles precisam ouvir. Eles escutam muito, então... Acho que pode mandar, sim. Aí quando vê a Carol, parece que eu já ouvi falar disso aqui. Quem que será que falou? Camila, né? Mas eles escutam muito, cara. Eles são muito abertos. Porque eu acho que é uma cidade muito gostosa e tá ficando cada vez mais gostosa, né? Com todas essas alterações. E tem muita coisa pra acontecer. Ai, nossa, com certeza. Desceram o pau lá na Alameda, né? Cara, desceram o pau na Alameda. A Alameda não é projeto nosso. Tenho certeza. Não, desceram muito. Nossa, ficou tão gostoso ali também. Ficou super gostoso. A Alameda não é projeto nosso. Acho que é porque tiraram as vagas, né? Não foi? Não foi? Nossa, também. A gente não entra em... Cara, também. É que, na verdade, assim, ó... O Lanja, eu tava de carrinho. A Alameda, ela não é projeto da trupe. Tanto que, quando eu fui, eu também tenho críticas como arquiteta ao projeto de lá, tá? Eu também não sou totalmente... Nossa, ficou... Eu achei que melhorou muito, mas eu faria coisas diferentes. Mas eu acho que é o que a gente tá falando, tem o que dá e tem coisa que não dá, né? A gente não sabe, eu não participei do processo, então eu não sei qual que foi a dificuldade ali. Então, às vezes a gente chegar pra criticar depois que o negócio tá pronto, às vezes é mais complicado. Mas se fosse o projeto nosso... Tem um beco ali, né? Tem, então. Aí, às vezes as pessoas acham que o projeto é nosso porque foi o seguinte, desde quando eu soube que... Não, a gente fez 5 lá. Foi o seguinte, eu sou empreendedora também, né? Então, desde quando a gente viu que ia sair lá, eu já queria pegar o beco, porque o ponto é maravilhoso e os outros becos são ali em cima, o meu estoque, tudo facilitaria, era ótimo, era o ponto perfeito pra mim. Então, eu já queria. Quando eu fui visitar, eu não gostei muito do projeto, assim, porque bate muito sol, então se você vê ali, o meu ponto ele é voltado pro sol da tarde, então bate sol ali direto, não é tão funcional ali. Mas a gente conseguiu adequar e tá tudo certo. Tinha algumas coisas que poderiam ser diferentes, eu acho, mas tá tudo certo. Mas quando eu fui ver, eu não tinha gostado muito. Mas depois eu falei, cara, por todo o contexto, acho que vale a pena. E aí a gente participou do pregão. E aí, o pregão, eu achei que eu tinha perdido, porque você vai dando lance, né? Ah, tá. Quem que fica lá no pregão fazendo vídeo? Tarde toda, coitado. E aí eu dei meu último lance e eu falei, cara, eu perdi, porque eu dei R$50 a mais do lance anterior. Eu falei, vou dar aqui só pra ver. Só que aí, na hora que eu dei o lance, fechou. Então a pessoa depois de mim não pôde mais dar lance. Nossa. Foi meio que estratégico, assim, porque eu dei 1 segundo, a pessoa não pôde mais. Aí eu achei que eu tinha perdido. Aí quando veio, saiu, que tinha ganhado. Eu falei, caceta, ganhamos então. E aí fiquei super feliz. Aí eu fui, na época o pessoal queria inaugurar a Alameda, o prefeito chamou a gente, depois as pessoas que tinham ganhado, e falou, olha gente, a gente precisa inaugurar, porque vai tirar os tapumes de lá, e vai ter um evento, era o Classic Car, vai ter o evento e tal, então eu queria pedir pra vocês que ganharam, pra vocês agilizarem, pra não ficar fechado, pra ficar, já vai abrir, que inaugurasse, então. Vai abrir e vai ficar sem nada lá. Se vira nos 30. E aí eu fui, aí eu já sabia as pessoas que tinham ganhado, falei, gente, eu já estudei as regras aqui, já sei o que é que tem que fazer, vou oferecer meu serviço aqui pra vocês. Ofereci pra todo mundo, e aí acabou que dos 7 pontos, 5 fecharam com a gente. Então a gente fez 5 projetos dos interiores, lá da Alameda. E aí às vezes tem gente que acha que o projeto é nosso, porque tinha um monte de plaquinha da trupe lá. Mas é por isso, foi porque aí eu já tinha estudado, já entendi, como era rápido, né? Aí acabou que deu certo, a gente fez. Foi rapidinho também, né? Foi super. Cara, de projeto a pronto, 14 dias. Nossa, 16 dias, pra não falar que foi 14, porque teve o final de semana. Tomou uns 20 Red Bull e vambora. E fomos até a noite. Nossa. E a Tainá tinha saído de licença, liguei pra ela, acabou a licença. Volta aqui, volta. E ela adora também, ela falou, tá desafio, bom. Não aguentava mais ficar em casa. Mas ela tava de 2 meses de licença.
Foi muito rápido, mas eu falei, você quer? Ela quer, bora. Aí fomos e deu certo. E foi assim, a Alameda foi assim. Ah, que legal, nossa. E aí agora a gente teve a ideia de fechar a rua final de semana, né? Uhum. Que aí tem um sábado ou domingo? Eu sou meio leiga ainda. Domingo. Fecha, né? Fecha. E aí a gente, os proprietários dos quiosques, a gente paga o pessoal pra fazer recreação. Então, a rua fica fechada pro pessoal andar de bicicleta. Um lugar pra você levar ele. Você que você Mais tá um sabendo. lugar. Não tá sabendo. Não, mas eu sempre passo por ali, é que também criança... É domingo à consegue, tarde. Ah, domingo à tarde. Aí a gente faz, os donos dos quiosques, a gente paga a recreação, então eles fazem as brincadeiras, tem pintura, tem Nossa, tem várias é ótimo oficinas. pra atrair, né? E aí fica aberto ali pro pessoal andar de bicicleta, andar de patinete, ficou ótimo, super gostoso, assim, de ficar lá de final de tarde. Começa 3 horas da tarde no domingo, então fica fechado e aí vai todo mundo pra lá. E aí ficou super gostoso. Uhum. São coisas, gente, são pequenas ações que a gente vai mudando, né, o sentimento ali das pessoas e isso ali, aí teve gente que falou, mas tirou vaga. Gente, domingo, 12 vagas. São 12 vagas pra ficar ali 50 crianças andando de patinete. Então, assim, vale, né? Vale. Não tá tão absurdo assim de nós. E é domingo é O mais fácil, problema é quem né? vai para cedo e nunca mais sai da vaga. Essas são as pessoas. Que aí por isso que aí o pessoal do Demutran, eles estão fechando a rua de manhã por conta disso, porque aí ia fechar à tarde, aí já tinha um monte de carro, aí ficava perigoso, porque as crianças começavam a andar, e aí começava a passar carro. Então eles estão fechando no domingo de manhã, se quiser ir andar de bicicleta lá de manhã, pode ir também, a recreação começa às 3 horas da tarde, mas fica fechado amanhã, o domingo inteiro. Sabe uma coisa que eu sinto falta? Não tem nada a ver com vocês, não. Sabe alguma rede que informe as pessoas que tem esse tipo de coisa, porque, tipo, a Karine não sabia, ela não sabe onde levar a filha dela. Sabe esse tipo de coisa? Em tal lugar vai ter isso, uma página só da cidade de postos sem ficar no tédio. Quando eles vão fechar o trânsito pra fazer alguma obra, gente, isso atrapalha tanto. Às vezes a pessoa tá com horário, tá atrasada, alguma página informativa da cidade. Cara, eu achei que a prefeitura agora melhorou bastante, né, nessa comunicação. Eles têm informado bastante. A gente tem lá a nossa página da Alameda, né, mas ela ainda é pequena. E em relação a outras coisas, de eventos da cidade, tem o CVB, que é o órgão que promove postos para outros lugares. Inclusive, eu faço parte do CVB também. Eu sou uma das integrantes. E aí, mas é difícil. Realmente, um lugar que né? fale tudo. Mas eu achei que a prefeitura melhorou bastante essa comunicação. Eu acho que eles estão comunicando melhor. Mas de evento, por exemplo, na praça, esses eventos na praça, eles sempre postam lá, isso daí eu sempre tô vendo. Mas coisa pequenininha, assim, porque tem muita gente que não tem, né? E é porque não é bem da prefeitura, né? Não é mais do Alameda. Não tem nada a ver com a prefeitura, na verdade. A gente solicita pra prefeitura que eles liberem pra gente fechar a rua, mas é da Alameda. Então a gente divulga, a gente tenta sempre divulgar nos Instagrams ali dos quiosques. Mas tá crescendo, cara. As pessoas estão começando sabe como que eu fiquei sabendo disso? No dia que você postou com a Maia. Que aí eu vi, eu não sabia também que fechava ali. Então, eu postei porque eu comecei a postar porque eu posto pouco, né? Eu posto pouquíssimas coisas. Mas eu queria que as pessoas ficassem sabendo mesmo. Então, eu comecei a mandar pra alguns grupos de mães. E aí, uma começou a falar pra outra, aí no outro domingo já tinha mais gente, aí no outro já tinha mais gente, e aí ficou... Cara, agora vai fechar a praça inteira porque você mandou pra todo mundo. Agora são 50 mil crianças. Esse final de semana vai bombar. São João tá vindo com ônibus pra cá. Cara, mas ficou super gostoso. É muito... Nossa, uma delícia ficar ali, final de tarde, você vê. Cara, a gente é muito privilegiado. Você fica ali olhando. Aí a gente criou ali do beco, né? A gente fez os piqueniquezinhos, né? As toalhinhas pra criar um ambiente também. Então, cara... Piqueniques. A gente fez a cestinha, né? Só pra criar um ambiente mesmo, para as pessoas irem, porque tem a praça ali. Gostoso. Então, a pessoa vai lá e compra um hambúrguer, a gente entrega na cestinha, tem o... E eles devolvem? Devolvem. Aquela parte bem atrás ali da praça do Palace não fecha, não. É só mesmo a Alameda, aquela que tem a entrada pro fecha do Pizza na Roça ali, do Picolina, pra cá, naquele entroncamento ali, porque ali senão atrapalharia muito o trânsito. Não atrapalha, porque tem outra rua. A gente até tinha solicitado pra fechar até lá no Gonçalves. A larga. A gente tinha solicitado pra fechar até no Gonçalves, mas aí eles permitiram dali e a gente falou, cara, por enquanto tá ok. Aí se for crescendo, aí a gente explica que
que deu certo e pede pra... A prefeitura tá feliz com isso também, porque... Tá movimentando. Movimenta, bem, né? cara, legal pra cidade. É bom pro pipoqueiro, bom pra tia do churros. É bom pra todo mundo, gente. Né? Nossa, do Belato ele faz a festa. Faz. Não, e eles são muito bons, né? O sorvete deles é muito bom, eles são muito bons. Então merece, né? Tem que vender mesmo. Sim. Movimentinho de postos, né? É. Porque, assim, pensa assim, se a gente que tá aqui já fala, nossa, tem muito o que fazer, imagina quem tá em volta da gente, tipo, Campestre, Botelho, Vargem, ali que o pessoal... Sobe pra cá. Não, aqui tem que ser o ponto, né, de referência pra fazer, principalmente quem tem criança. Eu acho que, às vezes a gente cansa, né? Porque a gente tá aqui. Mas eu acho que pra quem vem de fora, gente, as pessoas que vêm, pelo menos as pessoas que às vezes vêm visitar a gente... Foi ideia sua fechar ali a rua? A Alameda, cara, eu tinha essa ideia, mas várias pessoas tiveram essa ideia também. Então era uma coisa que era meio que intuitiva, né? É porque eu fico pensando, como você tem a Maia, você fica pensando em solução, né? Eu já tinha essa ideia, tanto que quando a gente foi fazer, que quando a gente ganhou, a gente juntou todos os quiosques e a gente contratou o Rodrigo pra fazer a marca. E aí, quando a gente fez a marca, já tinha a ideia de fechar a Alameda. A gente já tinha colocado aquilo ali. Mas depois disso... A Ferda Gonçalves, várias pessoas também falaram, gente, se fechar e tal. Então era um negócio meio que totalmente intuitivo ali, já é totalmente... Foi feito pra isso. Feito pra isso. Só não fechava, o errado era não fechar. Então, tem trabalhado muito em conjunto ali, sabe? O pessoal dos quiosques ali, é todo mundo bem unido, assim, sabe? Todo mundo querendo fazer o negócio dar certo. E aí teve muita crítica, né? Também. Entendi, por isso que eu tô falando. Eu acho que eu não fico sabendo de nada. Não, mas teve muita crítica. Cara, na época que ganhou, nossa, falaram tanta coisa. Falaram que era comprado, que foi combinado. Falaram muita coisa. Mas, gente, não foi barato, não foi simples, não é simples. Todo mundo acha, nossa, super fácil. Cara, Poços chove 50% do ano. Não é simples, é difícil. Tem aí, na hora que vê lá, né, que tá totalmente lotado, nossa, estão ganhando rios de dinheiro, mas tem dias que não tem ninguém. Todo custo ali é também, frio. Então, assim, tem épocas que vende muito e tem épocas que não vende nada. E a gente tá ali em todas essas épocas. E aí tem essas críticas, mas... No outro podcast lá você falou alguma coisa, eu tô tentando lembrar que minha memória é zerada, mas sobre quarta-feira é o dia que tem, vamos dizer assim, o ticket é menor, né? Que vocês iam criar, era sobre o cardápio? Não, lá atrás, quando a gente abriu o beco, terça e quarta eram os dias que vendia menos. Então segunda-feira acho que ainda tinha um resquício aqui de, na verdade, quando a gente abriu o beco a gente vendia nada. Ficava ali, meu Deus, entra alguém, pelo amor de Deus, tal. Milhão de estratégias, super difícil. Mas depois, quando o negócio já tinha engrenado, terça e quarta eram os dias que ainda ficava um gapzinho ali, eram os dias que vendia menos. E aí a gente criou a quarta multicultural, que a gente tem faz 8 anos. 7 anos. 8 anos. Que é, toda quarta a gente tem um menu de algum país. Então isso movimentou muito. Então as quartas que eram ruins passaram a ser boas. Então, na verdade, é sempre isso, né? A gente sempre trouxe... Não sei nem se pode chamar de estratégia, mas a gente sempre trouxe ideias. A gente nunca foi conformado de quarta é ruim, então quarta é ruim. Não, quarta é ruim, o que eu vou fazer pra quarta ficar boa? Achei isso tão legal de... Aí agora vai ter esse menu que você falou. E aí tem esse menu agora. Mas são 3 becos? São 4. 4? Tem o Beco Gastronomia, que é o primeiro. Depois a gente abriu o Beco Burger. Primeiro foi lá no... A gente tinha o Beco Burger com outro sócio, que aí não deu certo. Aí a gente ficou com ele sozinho. Aí a gente abriu no Cristo. Depois a gente abriu o Beco da Esquina. Cristo, verdade. A gente abriu o Beco da Esquina. E depois a gente abriu o da Alameda. O da Alameda foi o último. E a gente vai abrir um agora na frente do beco, que tem uma parte que é voltada pra rua. Que aí ali a gente ainda estamos alinhando certinho, mas vai ser um café mercearia. Mas... pegou todos os nichos. Já. Lanche, que vir aqui. Mas, cara, ano passado... mesmo. Não, mas acho que não é muito a nossa vibe, não. Mas, cara, ano passado foi muito corrido. Tá louco. Era tipo, fez abriu o outro. Aí o pessoal ficou cansado, Aí eu falei, gente, então agora a gente tá abrindo a brinquedoteca no Beco da Esquina. Vamos abrir esse outro. E aí no ano que vem a gente vai mais organizar os processos. Então, trazer pratos novos, mudar um pouco o cardápio, mas não vamos abrir casas novas.
Eu tenho outras ideias ali pra rua. Surta, né, não, ano que vem daqui a pouco a cidade inteira vai ser da Carol. Não. E família. Mas o pessoal ficou cansado, eu fiquei cansada também, porque é aquela adrenalina o tempo inteiro, né? Muita coisa. Então não é só a obra ali, tem a obra, tem cardápio, tem pessoal, tem muita coisa envolvida. É porque quem vê pronto não imagina a trabalheira que é por trás, o pessoal. É muita coisa. Nossa, por isso que você falou do negócio de delegar. A gente tem, a equipe é muito... Não tem como não muito delegar, bem, né? Cada um olha a sua parte, então, mas mesmo assim fica muito cansativo. Então esse ano agora, 2026, vai ser um ano que a gente vai reorganizar processos. Trazer cardápio novo. Eu tenho algumas ideias pra rua ali, mas na parte urbanística não relacionada com beco. Coisas que eu queria fazer, por quê? Quando a gente abriu o beco, a gente abriu à noite, a gente ia fechar, porque entrava nóia lá o tempo inteiro. E a gente ficava com medo, ligava às vezes pra polícia, não tinha como ir, não tinha carro pra ir. Qual rua? Na Pernambuco. Pernambuco, ali é o primeiro, né? Onde antes do SAMU, né? Que era o SAMU. E aí a rua foi melhorando, então a gente também trouxe algumas alternativas pra ir melhorando, e a gente tem algumas alternativas ali também, que isso eu quero fazer no ano que vem, mas são questões urbanísticas, assim. Principalmente, né? São algumas coisas, pequenos detalhes que você faz, que você muda o espaço completamente. Abre a visão, né? E aí isso eu quero fazer, mas abrir novos, agora esse, depois dá uma... Aí depois eu não garanto nada. Seguradinha. Mas esse ano acho que a gente vai dar uma tranquilizada. Eu gosto de massa, Carol, italiana, assim, se lá na frente quiser abrir. Notar. Coitado do marido dela, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus. Não! Cara, mas ele ficava assim também, ele tava muito cansado. Agora eu acho que ele pegou, ele tá muito empolgado, assim. Tá pegando teu jeito. Daqui a pouco é a Maia lá, vamos lavar os pratinhos. É mesmo, ela tá lá na gestão, gente. Belezinha. Ela fica? Você leva ela nos lugares? Vou, leva. Ela vai, ela gosta. E conhece todo mundo? Conhece todo mundo. Oi, fulaninho. Oi. Não, ela... Bom de criança que cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, né? E a Maia, ela é super dada, né? Então ela... Agora ela tá um pouquinho mais tímida, né? Você viu aquele dia que ela teve aqui, né? Ela tá um pouquinho mais tímida, mas ela tá... vai crescendo, muda tanto. A Maia, ela é uma coisinha. Ela é... Nossa... Essa menininha, ela mudou, assim, completamente. O filho muda, né? Muda, né? Ela veio pra... Nossa, ela me aterrou. Ela é... Tem que ter as 3 horinhas por dia pra ela. Tá explicado, né? O porquê das 3 horas. 5 horinhas, assim. Sim, é mesmo. É uma de manhã, uma na hora do almoço e à tarde. Mas quando ela não tá comigo, ó, de manhã ela fica com a Lena, né? Que eu tô trabalhando, e depois ela tá na escola. Então, são essas horas que ela não tá comigo. Porque senão fica parecendo, são 3 horinhas só que você tem pra ela. Não, dessas horas, das horas que ela tá vivendo, que ela tá acordada, só de manhã, que aí eu tô no escritório e ela fica com a Lena. Que é um achado também na nossa vida, que é nossa, ajuda a gente demais. A Lena é maravilhosa, ela trata a Maia igual filha dela. Ela trabalhou muitos anos na casa do Bruno, meu marido. Então ela trata a Maia muito bem, cuida dela muito bem. Né? Uma tata pra ela. Cara, ela e quando as duas se amam. Assim, é super difícil. E eu tenho plena confiança nela, porque ela cuida dela como filha mesmo. Então, fico em paz. E é super difícil achar uma profissional que cuide bem, né, mais que difícil, né? Cara, diz que pra mim não foi, porque eu achei ela super fácil. Que bom. Já tinha Mas todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Então, nossa, ela ajuda demais a gente. Aí depois que a Maia veio, o Bruno até agradeceu, né? Porque ele começou a te ver mais. Até que via não, só à noite em casa. Não, mas até que continua a mesma coisa. Pra ele é a mesma coisa. Pra ele é a mesma coisa. E aí, a gente tem os dias nossos também. O que é bom também é porque eu não trabalho todo dia. Aquele dia eu precisei ficar até mais tarde à noite. Mas normalmente eu tento, depois do horarinho dela, ficar com ele. A gente fazer alguma coisa junto. Aquele dia, ele também tinha ficado fazendo alguma coisa. Então, aquele dia, ele também a gente não ia poder ficar junto. Mas, normalmente, depois daquele horário, eu não continuo trabalhando, não. Normalmente, eu paro ali... E a cabeça para também? Não, acho que não. Tô sempre anotando alguma coisa. Eu queria ser assim.
Cara, eu não paro. E você não sai com seus amigos? Tipo, você tem amigos? Tem, né? Tenho, mas eu não... Antes eu saía mais. Hoje em dia eu já saio bem menos. Não. E os meus amigos, todo tudo, mundo né? já acostumou, cara. Eu Rotina, às vezes outra. não respondo. Às vezes sim, às vezes não. É a amizade de baixa manutenção. Que De a gente fala, né? baixíssima, cara, de baixíssima. Mas assim, depois que a gente tem filho, já muda muito, né? Porque o tempo que a gente tem é pro filho, pro marido, e aí em alguns momentos a gente consegue sair, mas são poucos mesmo. Não... E aquele pessoal, você começa a andar com outras pessoas que Outras também pessoas têm filho. também. Daqui a pouco é frequentam mesmo amiga da mãe, da outra amiguinha que, né? É. As amiguinhas da Aí você vai escola, as ficando mães são amigo. amigas, vai fazendo outra rede, né? Mas os meus amigos, as minhas amigas de infância não são daqui, né? Porque eu não mesmo. sou daqui. Mas eu tenho muitos amigos daqui também, mas não encontro sempre. Então, normalmente, a gente não sai muito. Então, normalmente é um churrasco lá em casa, na casa de algum amigo, é assim. E no sábado. Aí no sábado é o dia que normalmente aí eu tiro pra fazer minhas coisas, né? E o dia que eu vou encontrar. Mas normalmente, porque no domingo, eu costumo trabalhar no domingo também, o Bruno também. Tem domingo que eu trabalho, tem domingo que não, mas a maioria eu trabalho. E aí é o sábado. E aí, normalmente, eu fico com ela, com a Maia, a gente fica com ela até as 8, depois das 8. Se eu tenho alguma coisa pra fazer, eu faço. Se eu não tenho alguma coisa pra fazer, o Bruno vai ver um filme, vamos ver um curso. Que agora ele gosta também. Cara, ele passou a gostar também, então isso é muito bom. E aí é assim. A Carol daqui a pouco ela vai abrir uma igreja. Somos todos seguidores de Carol. Cara, não, tem poucos. Como se organizar sem surtar com a Carol em breve. É isso. Sem surtar. Isso com entre aspas, né? Os sem surtar. Mas eu acho que antes eu surtava mais. Hoje em dia eu já tô bem mais controlada. Antes eu se saía assim do controle, Você não concorda que depois que a gente vira mãe, a gente começa a ponderar muita coisa que a gente quer brigar? Por exemplo, assim, estresse com qualquer coisa, geralmente, né? Eu acho que depois que a gente vira mãe, a gente começa a meio que ficar mais pensativa sobre a forma que você vai lidar com o resto das coisas. Não sei explicar isso. Você escolhe as suas batalhas, né? Parece que algumas coisas não vai te sugar, outras coisas... Exatamente, né? Porque eu acho que as coisas, elas mudam totalmente o peso. O peso, exatamente. Antes, coisas que tiravam do sério, hoje em dia já não tira tem mais. aquela importância. Nossa, com certeza. Comigo isso aconteceu totalmente. E comigo aconteceu também que eu não tinha medo de nada. Então eu pegava minha mochila, eu ia viajar sozinha e eu ia. Hoje em dia, se eu tiver que ir pra Campestre sozinha, eu já penso. Porque e mãe tem já medo de muda. morrer, né? Mãe tem medo de Nossa, morrer. eu fico... Descansa nela, né? Antes, Camila, eu pegava, cara, quando eu fui pra essa viagem que eu falei que eu fui pra Indonésia, eu fui pra Austrália, eu fui para os Emirados Árabes, depois eu fui pra Austrália, depois pra Tailândia e pra Indonésia. Sozinha, mochilão nas costas e Você fui. ficou quantos dias? Foi 2 meses. Nossa, 2 meses sozinha. Sozinha. E aí, hoje em dia, eu penso, cara, como que a minha mãe ficou em paz? Porque eu imaginava a Maia fazer um negócio desse e eu não tinha medo de nada, gente. Medo de nada. E era uma época que não tinha muita comunicação, igual a internet, celular. Tinha, mas era menos do que é hoje. Mas, cara, eu não tinha medo de nada. Hoje em dia, eu falo, não iria nunca. Vai viajar, pensa 1000 vezes, né? 1000 Como, vezes. roteiro e tudo. 1000 vezes. Eu não deixo, se tiver, por exemplo, a Maia, se ela tiver que ir com alguém em estrada sozinha, eu não deixo de jeito nenhum. Morrendo de medo de acontecer alguma coisa. Ela tá com qual idade? 4. Aí começa já, né? Mas o pensamento muda totalmente. Eu mudei muito depois que eu fui mãe. Por isso que eu tô falando, parece que vira uma chavinha na gente, né? Não, muita coisa, sim, muita coisa que antes, por exemplo, eu tenho essa tatuagem aqui no braço, não sei se dá pra ver da blusa. Eu acho ela linda, adoro ela, mas não faria, hoje em dia não faria. Eu mudei tanta coisa, a gente muda tanta coisa, né? Tanta coisa que o pensamento vai mudando, tipo, na época minha mãe falava, não faz, vou fazer. Hoje em dia eu não faria, então a gente muda, a cabeça da gente muda muito. Que doideira, né? E assim, hoje em dia, por exemplo, assim, você como empreendedora, mãe, fazendo 1000 coisas, o que você daria, assim, de dica, conselho para mulheres, principalmente mãe, casada, que querem começar, assim, na estrada, tentar empreender, né? O que você falaria? Tipo, o que é fácil, o que não é? Fácil nada é. Nada é. É tudo difícil. Então, você tem que querer, mas eu acho que mais que querer é fazer.
Porque querer um monte de gente quer. Ideia, 10 centavos a bacia, né? Então, ideia tem um monte. Mas você tem que botar em prática. Então, pra mim, o que deu certo é entender quais que são meus objetivos e criar uma estratégia mesmo pra eu conseguir fazer aquilo. Então, por isso que a minha rotina é extremamente organizada. Porque se ela não for, eu sei que aqueles objetivos que eu tenho ali, eu não vou conseguir. Não vai cumprir. Porque depende de mim. E se depende de mim, tá 100% na minha mão de fazer aquilo ali acontecer. Então, o que eu dou de dica, que pra mim deu muito certo, é isso. Você quer, mas você quer e você tá disposta? Porque você só querer, se você não estiver disposta, não vai acontecer. Então, se você quer e você tá disposta, organiza os seus objetivos, organiza uma rotina para que você consiga fazer com que aqueles objetivos saiam do papel. Né? E aí, não organiza, pensa no longo prazo, mas faz as metas picadas. Porque quando você pensa no longo prazo, você vê aquilo lá muito longe, parece que não vai chegar. E aí você não tem energia para aquilo ali, pra você fazer acontecer. Agora, quando você vai fazendo, vai quebrando, você vai, aí sobe um degrau, aí você fala, nossa, consegui fazer isso. Aí você sobe outro, na hora que você... Porque na hora que eu olho o tanto de coisa que eu já fiz, eu falo, caraca, eu fiz muita coisa mesmo. Eu comecei a observar isso agora. Porque agora, como muita coisa apareceu, muita gente me pergunta. Porque até as coisas aparecerem, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, Carol, mas você vai ficar em casa, você vai ficar trabalhando, a galera tá indo fazer tal coisa, você vai ficar trabalhando. É outra coisa. Nossa, por que você vai ficar fazendo isso? Agora as pessoas falam, nossa, mas como é que você conseguiu? É assim, foi assim, eu sabia muito claro. E eu nunca fiquei me explicando muito, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Elas não sabem o macro ali, pra onde você tá indo. Então você não tem como você explicar. Mas agora que as coisas começaram a aparecer, aí as pessoas perguntam, mas como é que foi? E não foi fácil, não é, e não vai ser, e eu acho que não é pra ninguém. Acho que não tem ninguém que você vai perguntar e vai falar assim, ai, nossa, foi super simples. Não existe, né? É difícil. E cada vez fica mais difícil. Eu acho que não. Ah, você acha que não? Eu acho que não. Vai facilitando o processo. Por conta da experiência. Por conta da experiência, por conta que agora eu já sei o caminho e porque agora eu tenho muita gente comigo. Quando eu comecei, eu fazia tudo sozinha. Entendi. Hoje em dia, igual você falou voltando lá no negócio do delegar. Hoje em dia eu tenho um marketing, eu tenho um compras, eu tenho um estoque, eu tenho um financeiro, eu tenho um gerente em cada beco, eu tenho um caixa em cada beco, eu tenho uma equipe em cada beco. Antes, eu era caixa, eu era financeiro, eu era marketing. Era tudo, né? Eu era tudo quando a gente começou. Então, hoje em dia, pra mim, é muito mais fácil do que era antes. Que aí eu já entendi, já sei qual que é a lógica do negócio, mas continua não sendo fácil, continua sendo cansativo, continua demandando, continua tendo que acordar 4h30 da manhã. Responsabilidade aumenta. É. Então, fácil não é, mas... É que teve um caminho, né, percorrido, que foi bem sofrido. É, cara, é que depois, quando você começa a contar, parece que foi simples, né? Porque agora a gente resume, né? É que a gente vê hoje, fala assim, nossa, olha a Carol lá, tem tantos restaurantes. A linha do tempo foi suave, foi, gente, foi dificílimo. Eu perdi meu carro na pandemia... Na pandemia, não, na enchente. Eu fiquei um tempão sem carro. Quando eu vim pra Poços, né, eu não tinha carro também. Eu andava a pé, andava de ônibus. Quando eu não tava morando aqui, mas teve uma que foi Teve uma enchente aqui, eu perdi o carro. Então, tipo, cara, foi muitos episódios muito difíceis. E aí agora tá mais fácil. Mas não foi nada simples. Nada simples. Vou anotar aqui que eu tenho que fazer, Carol, vai. E eu tenho muitas coisas ainda pra fazer. Eu acho que eu não tô nem no começo ainda das coisas que eu tenho vontade. Tem muita coisa ainda. A cabeça pipoca de ideias. Pra sair do papel. Nossa, eu tenho um caderninho. Mas assim, além do que já que você faz, ou dentro desse nicho? Dentro dos nichos que eu e tem umas coisas um pouquinho fora também. Mas eu tenho tanta coisa. Tem tanto lugar que eu quero conhecer também. Então... Tem muita coisa início. Ainda. Se Deus quiser, é só início. E é isso que eu tô falando. E depois parece que você cria uma receitinha, né? Você entende a lógica do negócio, né? Que o pensamento cria mesmo. Se você achar que você... Qualquer coisa que você pense. Se você pensar que você não é capaz, ou se você pensar que você é capaz, você tá certa. Sim. Porque é o teu pensamento que vai fazer as coisas... Você ter uma autoimagem, né? Você mostrar, você entender, você fazer a tua cabeça entender que você é capaz de fazer... Então, eu acho que eu falo muito sobre isso de mentalidade, que me ajudou muito. Então, questão isso eu acho que é o principal. É você trabalhar a sua mente para você se mostrar para você mesmo que você consegue, e a partir dali você se organizar e materializar. Você imagina, você começa a fazer coisas para poder alcançar aquilo.
E aí você vai conquistando, entendeu? Eu falei isso pras meninas esses dias no que eu fiz lá do Mulheres por Elas. Você identifica qual que é o cenário que você quer chegar, você entende quem que é a pessoa que chega naquele cenário e você se organiza para você se tornar a pessoa que faz aquilo. E aí dentro disso, você tem que ter a rotina. Então, como que é a rotina dessa pessoa que faz aquilo? Então, você tem o objetivo, você tem essa pessoa que você tem que se tornar, você cria essa rotina e aí você vai vindo nos degraus. E aí você vai fazendo aquelas coisas acontecerem. Pequenas ações. Cara, não é nada além disso, pelo menos pra mim. Eu acho que outras pessoas têm outros métodos, mas pra mim o método que eu uso é esse. É entender assim, ó, o que essa pessoa, eu quero fazer isso. Então, o que essa pessoa que faz isso, ela faz? Como que é a rotina dela? O que ela tem que aprender? O que ela tem que entender? Como que ela se veste? Como que ela se porta? Que curso que ela tem que fazer? Onde que ela tem que se aprimorar? E aí você vai, beleza, então é isso aqui que essa pessoa que faz isso faz. Então, beleza, como que eu organizo a minha rotina pra eu fazer isso, pra eu conseguir fazer isso, pra eu chegar lá? E aí é assim, legal. Parece complexo, né? Falando assim. Parece complexo, mas é muito simples. Tem que saber o que quer. Primeira coisa, saber o que Clareza. quer. Né? Clareza é fundamental, você entender. Porque às vezes é isso, a pessoa não sabe o que ela quer. Então, às vezes, eu vi tal pessoa fazendo aquilo ali, eu vou tentar fazer igual. Ela não sabe o que ela quer. Então, a primeira coisa de tudo... Tem que entender. É ter clareza de onde você quer chegar. Porque senão você vai começar a tirar para um monte de lado, você fica totalmente confuso. Então, primeiro, e é um processo, não é assim, eu vou sentar aqui hoje e eu vou definir isso. Não, cara, entende. E aí é assim, por exemplo, eu quero ser bilionário. Tá, mas você banca ser bilionário? Você vai bancar o que um bilionário tem que fazer para ele ser bilionário? Você vai conseguir ter aquilo ali? Olha os prós e os contras disso. Você realmente quer? Não, cara, eu não tô pronta pra bancar isso. Então, você tem que ter clareza do que você quer, onde você quer chegar. Tipo, cara, por exemplo, ser um bilionário. Eu não conseguiria ter as 3 horas, 5 horas por dia que eu tenho com a Maia, se o meu objetivo fosse esse. Então, não é isso que eu quero, porque pra eu chegar nisso aqui, eu vou ter que abdicar de várias coisas aqui que eu não tô disposta. Então, primeiro, você ter essa clareza. E aí, a partir do momento que você tem a clareza, eu quero isso, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que ser assim, tô disposta? Quero mesmo? Quero. E aí você faz. Tô falando muito? Não. Tô adorando. Então, isso é muito legal pra pessoa pensar também, porque às vezes olha lá que a grama do vizinho é mais verde e acha que foi fácil, né? Então, assim, muita gente é assim, eu quero fazer igual, mas tá disposta a fazer as mesmas coisas. E essa dica que você dá é muito legal, porque às vezes eu vejo a Carol, tô dando um exemplo, né, gente? Eu vejo a Carol, nossa, a Carol tá lá, ela tem carro tal, ela mora não sei onde. Eu quero ser ela. Você quer ser ela? Você não sabe. Você gosta do que ela faz? Você gostaria de ter uma rotina apertada do jeito que ela tem? Fazer os mesmos cursos? Isso é muito legal, muito interessante. Por isso que eu falo que às vezes não é só você querer, você tem que estar disposto. E aí, às vezes, cara, eu não quero bancar isso. E aí, às vezes, nesse momento, você tem a clareza de que, na verdade, você não quer aquilo. Porque... tudo na vida tem pró e contra. Não tem nada que tem só pró, gente. Não tem nenhum pensamento que é tipo... não tem nada que é só bom. Tudo nada é um pouco bom e um pouco ruim. Tem coisas que são boas. Nada. Então, se você não tem muita clareza daquilo que você quer, você não banca. Você não consegue bancar. Porque... casamento também. As pessoas falam de casamento. Cara, casamento é uma coisa que você tem que bancar. Porque não é só bom. Não é só alegria. Tem vários momentos. E aí... você realmente quer, porque você vai ter que bancar, então vai ter a hora boa, vai ter a hora ruim, mas eu quero realmente, porque se você deixa aberto, qualquer gente, coisinha estourar, apelar, né? A gente tem que bancar as coisas, as escolhas. Vida adulta, né? Mas isso tudo é aprendizado, porque aí vai aprendendo um melhorar, o outro melhorar e... cara, nossa, o meu casamento A gente tava falando isso, interrompendo, né? Que das outras convidadas que vieram, assim, os maridos dão muito apoio pra elas. Nossa, o meu marido, cara, antes de eu achar que eu era capaz, porque antes da gente ser casado, a gente era amigo. Então ele sempre me colocou muito pra cima, assim, ele é muito parceiro mesmo. Eu acho que muito do que eu sou é por conta dele. E ele sempre deu muita força. E, nossa, meu casamento é super leve, assim. Lógico, tem as discussões, né? Igual a todos. Mas, nossa, eu sou muito feliz. Lógico, tem vários momentos, né? Mas eu acho que
foi uma escolha muito outra escolha muito assertiva. E era o que o monge falou, né? Que ele previu. Tava certo, né? Tava certo. A grande Eu só maioria... devia ter falado, assim, alguma característica. Não, peraí, é assim. Me confundiu. A grande maioria das mulheres bem-sucedidas tem como parceiros muito parceiros, né? Sim. Não são homens que diminuem ou que batem, são parceiros que estão ali o tempo todo como amigos. Exatamente. Como você tá mentalmente, gente, isso influencia em tudo. Então, para você conseguir desenvolver as coisas, você precisa estar bem. A casa realmente precisa ser um lar, é um lugar de tipo, cara, nossa, aconteceu tanta coisa, tô com esse problema. Eu chego em casa, eu falo com ele, olha, tô com esse problema, o que você acha que eu faço? Ele procura a solução junto comigo, sabe? Não, mas me explica aqui, o que é? O que você pensou aqui? Te dá uma acalmada, cara, né? Você saber que você tem essa pessoa pra você contar... E que ali é família, ali é teu tá porto junto seguro. pro bom, pro ruim. E poder compartilhar tudo, porque às vezes tem muita gente que tem vergonha de compartilhar algum problema pequeno, né? Cara, casamento eu acho que é isso. Nossa, a gente se ajuda muito, assim. E desde lá de trás, né? Desde quando a gente era amigo. A gente achava que a gente era amigo mesmo. Já era um grande amor. E, cara, a gente achava que a gente era amigo mesmo. As pessoas falavam, a gente falava, não, nada a ver, a gente é amigo. Não sabe de nada. Aí a Maia é pra provar. Que legal, né? E a mesma coisa como ter filho, né? Às vezes as pessoas querem ter filho e não tem apoio, e às vezes acho que é um mar de rosas. Não é? Né? E não é. E assim... Eu falo às vezes que não é nem pra deixar a pessoa apavorada, é pra ir consciente, porque é igual eu falei, eu sabia que a minha quarta-feira não era muito boa, então o que eu faço? Ela tá fadada a ser um dia ruim? Não. O que eu faço com aquilo ali pra eu melhorar? O que eu posso melhorar? Ter filho é fácil? Não é fácil, cara, é uma rotina, é uma criança que você tá educando, que você tem que ensinar tudo, ela não entende nada. Mas, você sabendo já que é difícil, igual quando a gente fez o curso lá atrás, eu tava grávida, entendendo como que é a rotina, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque ela ter essa rotininha me possibilitou que eu pudesse ter a minha rotina e que eu conseguisse fazer as coisas que me faziam bem. Então, eu não saí do prumo, sabe? Cara, eu às vezes eu sou meio extrema também. Acho que eu já comentei com você. Eu levei meu computador pra maternidade. Eu levei. Tô certo? Não tô. Mas... Ninguém julga. Mas, cara, ela foi foi tudo tão certinho que eu consegui fazer minhas coisas. Eu não ficava cuidando dela e pensando que eu tava devendo alguma coisa ali no trabalho, ou fazendo alguma coisa no trabalho pensando que eu tava deixando de ficar com ela. Lógico, né? Tem sempre os momentos, tem as fases, mas eu acho que você ter consciência das coisas faz você conseguir ir equilibrando. Eu acho que eu consegui equilibrar bem. Tem muita coisa que eu ainda preciso melhorar, nossa, muita coisa. Mas eu sou consciente. Rapaz, isso que é legal. Ter a consciência de que no que precisa melhorar e no que não pesa na tua consciência. Eu acho sente culpada. Cara, se a gente tá aqui, a gente tá aqui pra aprender alguma coisa. A gente não é perfeito, então a gente tá aqui pra isso. Eu tenho comigo que a gente aprende muito mais com erro e com fracasso do que com acerto. Todas as vezes que eu tive problemas, que eu errei, elas me ensinaram muito mais do que com as vezes que eu acertei. Você dá mais atenção pra aquilo. Então a gente tá aqui pra aprender mesmo. E, cara, tem hora que a gente se descabela, mas eu acho que no geral a gente tenta... Não dá certo. Levar com leveza, né? Assim... Sou levinha não, tá? Sou bem estressadinha até. Mas eu acho que eu tô... Você é que nem eu, estressada, calma, né? Ela é um pouco mais. Ela é mais? É que eu acho que você é muito direta, sabe? Você gosta das coisas muito certo, executar e tem que fazer aquele prazo muito certinho. Bem isso. Estressado, eu acho que você é direta. Cara, eu sou estressada. No trabalho, assim, dependendo das coisas, da forma... Eu sou estressada dependendo da situação. Ainda bem que não é comigo, porque eu não te acho. Não, porque assim, eu sou exigente. Então, dependendo de como... Se eu ver que as coisas foram... Não, fez tudo certinho aqui, mas acabou que deu errado. Não, tudo bem, tamo junto, é isso mesmo. Tudo bem. Agora, se você fez, mais ou menos, já sabendo que aquilo ali vai dar errado... Aí você vai me ver. Sai de perto. Aí, eu sou exigente. Então, assim, eu sou compreensiva. Gente, fez tudo certinho aqui, tava tudo certo, mas acabou que deu esse problema. Beleza, tamo junto, vamos resolver. Agora, você tá sabendo que você fazendo isso aqui vai dar ruim, você fez,
Tanto que as pessoas que trabalham comigo, elas não misturam, cara. A galera sabe que Profissional. sou super de boa, mas eu sou exigente. Então, se der alguma coisa ali, eu vou cobrar e... eu tenho cliente, eu vivo de cliente, né? Eu vivo de vender meu serviço, eu vivo de vender meu produto, então aquilo ali precisa estar perfeito. Para as pessoas que estão confiando, elas estão comprando de mim, confiando em mim. Então aquilo ali precisa estar perfeito. E dá sempre certo? Não dá, gente. Tanta de coisa já deu errado. Mas a gente sempre vem, ajusta, conserta. Qual que é a tua válvula de escape? Coração, cara, eu oro muito. Você fala de exercício, assim? De desestressar, de extravasar. Cara, eu oro, meditação, respiração. Eu faço isso. Uma coisa que eu falho muito é no exercício. Eu preciso, nossa, nunca gostei. Você vai ter que acordar 1h da manhã. Nossa, não, mas eu consigo fazer um curso ouvindo e fazendo. Eu posso fazer. Se eu quisesse fazer, eu tava fazendo. Eu preciso criar vergonha na cara mesmo. E isso é uma das coisas que eu preciso melhorar. Mas eu oro muito. Eu medito. Isso então, já te alivia. Já me alivia demais. Nossa, já me alivia completamente. Não sou muito de... Eu era muito, eu gostava de beber. Hoje em dia, nossa, bebi 2 taças de vinho esses dias, passei mal. Como a gente muda, né? Cara, eu bebia cachaça no gole. Eu virava. Teve uma vez, meu amigo é dono da J Piva. Me ajudou. Cara, a gente já foi pro alambique deles, deu beber 14 copos americanos virada. Ai, nossa. E tá de boa. Não, eu contando não, a galera contando, porque eu gostava mesmo nessa época. E virando. Hoje em dia, gente, se eu beber 2 tacinhas, eu já tô... Nossa, hospitalizada. De vinho doce. Mas eu gostava, né? Eu gostava. Mas era outra época. Mas eu falo, naquela época o fígado era outro, Era outro, nossa. Tudo muda, né? Muda muito. Queria falar uma coisa. A gente está trazendo muitas mulheres aqui para compartilhar experiência, vida, trajetória. E são mulheres que algumas, a maioria, que eu já conheço e eu já admirava. Cara, quando vocês vêm aqui, eu fico de cara. O tanto que vocês são incríveis, de verdade. Parece que abre uma caixinha de Pandora, né? Ai, que legal. Não, porque a gente conhece um pouco mais, né? Porque... É que a gente não tem os momentos da gente conversar, né? Explicar sobre como foi, né? Então, no dia a dia a gente vai tendo conversas assim, mas não tem essas conversas mais profundas, né? Muito obrigada, viu, pela sua presença. Adorei te conhecer mais. Você é maravilhosa, incrível, inspiradora. Adorei vir. Obrigada pelo convite. Você também. Eu também, eu acho que a Maia também, né? A Maia criou um negócio com ele desde o início, né? Mascotinho. É engraçado, né? Como algumas pessoas, parece que a gente já conhece há muito tempo, né? A Camila conhece o quê? Sei lá, 1 ano e meio, 2 anos? Acho que tem um pouquinho mais. Mas parece que eu conheço há muitos anos. A Maia fala dela, então... É muito legal, né? Muito legal. Essa troca. Quer falar mais alguma coisa? Não. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Você, se quiser. Não, acho que eu falei bem, né? Acho que eu falei bastante. Mas você ficou à vontade, né? Porque... Falei? Você nos deu de falar muito. É uma conversa, aqui é uma conversa. É um botãozinho que você aperta assim, ó. Que é gostoso, né? É legal, né? São poucas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar assim, né? Então, pra mim foi super legal. Agradeço muito também o convite. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. E é isso. Até mais.